Elas parecem ter saído dos seus piores pesadelos. Não há evidências de que existam, mas todas as histórias assustadoras sobre elas às vezes ainda parecem muito reais, passadas de geração em geração. Qual delas é a sua favorita? A primeira criatura que provavelmente vem à sua mente é o Pé Grande, uma criatura gigante que lembra um macaco e supostamente deixa pegadas extremamente grandes e outros vestígios que fazem as pessoas na área do noroeste do Pacífico se perguntarem se ele realmente existe. Ele é tão famoso que outras feras parecidas também ganharam suas próprias lendas, como o monstro de Mogollon, que também é chamado de Pé Grande do Arizona. Com rumores de que exista ao longo da orla de Mogollon, esta misteriosa criatura tem 2 metros de altura e grandes olhos vermelhos. As histórias dizem que seu corpo é coberto por longos pelos castanho-avermelhados ou pretos, menos no rosto, peito, pés e mãos. Ele imita coiotes, pássaros e outros animais selvagens, emitindo estranhos sons de assobios ao mesmo tempo. A criatura tende a explorar acampamentos quando escurece. Constrói ninhos de galhos, grimpas de pinheiros e folhas. E se você estiver nessa área e alguém estiver jogando pedras de locais que você não consegue ver, sim, é um monstro de Mogollon. Esta criatura é onívora, o que significa que come plantas e animais, e prefere vagar à noite, à espreita de presas inocentes perdidas na floresta. O Rayuli, uma criatura mítica de 3 metros que, segundo a lenda, se esconde nas florestas do sudoeste do Alasca. É uma fera gigantesca e pesada conhecida por seus membros extremamente longos. A lenda diz que seus braços esguios são tão longos que alcançam os tornozelos. A criatura é coberta por uma espessa camada de pelos. A única coisa que você consegue ver no rosto dela não coberta por pelos são os olhos estranhamente luminescentes da criatura. Dizem que os Urayuli usam seus olhos brilhantes para hipnotizar suas presas, mas não nós, já que parece que eles preferem pegar veados, e são conhecidos por serem gentis com os humanos. Alguns afirmam que os Urayuli são, na verdade, apenas um tipo de pé grande. Wendigo. Dizem que essa criatura aterrorizante se esconde nas florestas do norte do Canadá e dos Estados Unidos, sempre procurando se há algum andarilho perdido. A história diz que o Wendigo costumava ser um caçador perdido. Os invernos gelados o transformaram em uma criatura feroz de 4,5 metros de altura, com pele ressecada firmemente puxada sobre seus ossos grandes e pontiagudos. Histórias sobre essa criatura apareceram no século XX, e dizem que a fera ainda vaga pela floresta em invernos longos e frios, constantemente procurando por pessoas perdidas que ele poderia pegar na escuridão. O monstro do Lago Worth. Esta criatura assustadora, que é parte homem, parte cabra, também é chamada de o monstro da ilha. Este monstro de 2 metros de altura é tão forte que poderia arremessar pneus de carro como se fossem simples brinquedos de plástico. No pior dos pesadelos, ele poderia aparecer na escuridão andando pelas copas das árvores e saltando ferozmente com força total no capô dos carros que passam. Foi assim que as primeiras pessoas que relataram sua existência o descreveram. O Lago Worth fica localizado a oeste de Dallas e a leste de Fort Worth, nos Estados Unidos. Há uma área de terra no meio deste lago místico conhecida como Ilha Greer. A lenda diz que é onde esse monstro assustador, também conhecido como Resposta de Fort Worth ao Pé Grande, perambula. E é para lá que alguns céticos e caçadores de emoções ainda vão, vagando e tentando descobrir se a lenda é verdadeira. Espreitando na escuridão com seus assustadores olhos vermelhos, conheça o Mothman, uma fera humanoide supostamente vista na década de 1960 em Point Pleasant, na Virgínia Ocidental. Em uma noite fria de novembro de 1966, 2 jovens casais relataram à polícia que viram uma grande criatura cinza com olhos vermelhos brilhantes. Parecia um homem voador com asas de cerca de 3 metros de largura. Durante os dias seguintes, mais e mais pessoas afirmaram ter visto a mesma coisa. Mais tarde, um biólogo de vida selvagem da Universidade de West Virginia disse a repórteres que essas descrições fecham com o Grow canadiano. Ele é um grande Grow americano, quase tão alto quanto um ser humano. Tem uma envergadura de 2 metros e círculos vermelhos ao redor dos olhos. A ave gigantesca pode ter saído da sua rota de migração e dado início a essas histórias. Ou será que não? Fresno's Nightcrawlers, ou rastejadores noturnos, não são tão altos, considerando que são monstros com cerca de 1,5 metros.
A parte superior do corpo é bem pequena, então a maior parte da altura deles vem das pernas. Essas criaturas supostamente fizeram 2 aparições até agora. Certa vez, eles foram vistos em Fresno, na Califórnia. Diferentemente, a outra vez foi no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. Em ambas as vezes, os vídeos eram de baixa qualidade, então não foi fácil encontrar detalhes na parte superior do corpo. Mas a criatura é considerada magra e branca, sem braços, pelo menos não conseguimos vê-los. Também tem pés bem curtos e parecidos com palafitas. Você já ouviu falar do Slide Rock Bolter? Dizem que ele fica escondido em algum lugar nas montanhas do Colorado. Para ser preciso, na montanha Lizard Head, a um pulo a sudoeste de Telluride. Ele é uma espécie de leviatã que vive na terra. Esta baleia da montanha observa cuidadosamente seus arredores com olhos redondos enquanto relaxa no topo da montanha. Ela fica pendurada no pico enquanto sua cauda dividida e com garras fica voltada para baixo. Se alguma coisa entrar em seu território, a fera ergue sua cauda maligna imediatamente e dispara pela encosta da montanha, com a mandíbula cheia de dentes afiados e bem abertos. Ela engole o que quer que esteja pela frente, incluindo mineiros, turistas perdidos e madeireiros. Esse monstro varre as árvores e destrói a vida natural que está em seu caminho há mais de 100 anos, ou pelo menos é o que diz a lenda. Uau, esse é o mais assustador para mim até agora. Altamaha. Em algum lugar no sudoeste da Geórgia, perto da foz do rio Altamaha, há um monstro marinho sibilante escondido. Ele é um dos maiores rios da Geórgia que deságua no Oceano Atlântico. E toda a área que circunda o rio é cheia de pequenas ilhas, canais, diques, lagoas, hectares de pântanos e antigos campos de arroz. Perfeito para um monstro desse se esconder, não acha? A história diz que esse criptídeo incomum tem o corpo semelhante ao do esturjão, incluindo uma crista óssea no topo. Devido às suas nadadeiras frontais, a criatura nada como um golfinho. Seu focinho lembra o de um crocodilo. Seus dentes são grandes e afiados, enquanto seus olhos são vultosos e salientes. A fera é verde ou cinza, com uma barriga branco-amarelada e tem até 9 metros de comprimento. Não há evidências físicas de que Altamaha realmente viva lá, mas as lendas datam de séculos atrás, quando começaram a falar sobre uma enorme criatura parecida com uma cobra que sibilava e urrava. O monstro do Lago Ness, ou como muitos gostam de chamá-lo, Nessie. Este mito existe desde os tempos antigos e partiu de um grupo de pessoas que vivia na antiga Escócia, conhecidos como Pictos. A lenda começou a crescer na década de 1930. Naquela época, uma estrada perto do Lago Ness foi concluída, oferecendo uma bela vista do lago sem maiores obstáculos. E em abril de 1933, um casal notou que havia um grande animal no lago. Eles o compararam a um monstro ou dragão pré-histórico. A maioria das pessoas o imagina como um plesiosauro, que é basicamente um dinossauro marinho. A fera rapidamente cruzou o caminho do carro do casal e depois desapareceu abaixo da superfície da água. Mais tarde naquele ano, alguns pesquisadores até encontraram grandes pegadas. Eles acreditavam que eram de uma criatura sólida de pés macios com cerca de 6 metros de comprimento. Mais tarde, descobriram que as pegadas eram as mesmas que o hipopótamo deixa. Além disso, os cientistas disseram que o lago não era tão rico em nutrientes para um predador grande assim. Não há animais suficientes para sustentar tal fera no topo da cadeia alimentar. Mas a lenda sobre uma criatura mitológica gigante prosseguiu e ainda faz as pessoas em todo o mundo se perguntarem se há realmente algo escondido nas profundezas das águas escuras e turvas do Lago Ness. Você está caminhando pela mata procurando um local seguro para acampar. Tudo o que ouve são folhas e galhos estalando sob seus pés. Alguns esquilos estão subindo em uma árvore ali. Mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho lá adiante entre as árvores. Parece como uma estrutura de concreto ou algo assim. Estranho. Neste ponto você está a pelo menos 30 quilômetros floresta dentro e não há cidades nem vilarejos nas proximidades. A menos que você saiba. Então você decide desviar um pouco do caminho dos seus amigos para conferir. Porém, conforme se aproxima, você vê uma escadaria com 4 metros de altura levando a... lugar nenhum? O que ela está fazendo lá? Literalmente no meio do nada. E de fato não leva a lugar nenhum? Você coloca seu boné de Sherlock Holmes e vai investigar. Bem, talvez existisse uma velha casa ou mansão aqui que tenha desabado ao longo dos anos e a única coisa que restou seja esta escada.
Mas, estranhamente, depois de andar ao redor da estrutura bizarra, você percebe que não há vestígios de quaisquer ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém simplesmente cortasse fora uma escada da sua casa, como um pedaço de bolo, e a colocasse aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não querem chegar muito perto. Parece ter algo errado. Quanto mais você olha para esta estranha estrutura, mais você sente uma presença super assustadora. Algo diz que você deveria sair dali o mais rápido possível. Você não consegue explicar a sensação, nem tirar os olhos da escada assustadora. Você pega seu telefone e tira algumas fotos. Então, depois de muito hesitar, dá alguns passos mais para perto e percebe que a escada não parece ser tão antiga. Algumas décadas, na melhor das hipóteses. Há musgo crescendo em algumas rachaduras. Seus amigos desistem e o abandonam, correndo de volta para a trilha, deixando você sozinho na escada. Você coloca o pé com cuidado no primeiro degrau. Uau, quanta adrenalina! Conforme vai subindo, alguém toca seu ombro. Você pula e se vira. Tudo o que vê é escuridão. Por mais estranho que pareça, descobertas de escadas aleatórias, sem lógica, encontradas em florestas, são surpreendentemente comuns. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras, algumas parecem antigas, enquanto outras parece que foram terminadas ontem. A única coisa que todas elas têm em comum é que todas levam a lugar nenhum, e todas são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas fica em Chesterfield, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. Uma longa escadaria com estilo medieval, feita de pedra com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que ela fazia parte do castelo de Madame Antoinette Cherry. Ela foi uma grande cantora antigamente em Paris. O castelo tem em torno de 100 anos e foi redescoberto em 1962. Só que desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escada antiga misteriosa tem cerca de 9.000 anos. Ela fica em uma floresta na Itália e parece uma série de degraus levando a uma pequena plataforma no topo. Por que se dar ao trabalho de construir uma coisa se isso leva a lugar nenhum? Bem, alguns especialistas acham que poderia ser algum tipo de torre para rituais, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Algumas das escadas mais modernas encontradas na floresta também têm um bônus adicional. Elas têm suas próprias lendas urbanas. Puxa, isso seria uma escada de 2 ou 3 andares. Uma das histórias mais conhecidas é das Filipinas, onde um guarda florestal chamado Torquik supostamente saiu em uma de suas patrulhas de rotina para procurar pessoas desaparecidas mata adentro. Foi aí então que ele relatou ter encontrado uma escada de pedra cheia de desenhos estranhos. Para ter uma visão melhor do que estava ao seu redor, ele decidiu subir nela. Aí então, um cachorro abandonado feroz se aproximou, o que o forçou a subir ainda mais alguns degraus. Poucas horas depois, ele voltou para a aldeia. O único detalhe é que ele ficou desaparecido por 5 anos. Seria aquela escada um portal de viagem no tempo? Outro relato é supostamente da década de 1940, na época do misterioso OVNI de Roswell. Um homem que alegava ser um cientista pesquisador de doenças foi enviado para ajudar na investigação de um dos muitos casos de animais que continuavam surgindo. Mal sabia ele que esta investigação de 1 a 2 semanas duraria 6 meses. A equipe dele encontrou uma escada de madeira aleatória na floresta, que parecia emitir algum tipo de frequência. Eles acamparam a cerca de 30 metros dela naquela noite, e na manhã seguinte, ela havia desaparecido. Tudo o que restou foi uma mancha preta de queimado no local onde a escada estava. 2 dias depois, ela reapareceu do nada, a 48 metros do local original. A equipe quis pegar uma amostra da madeira para enviar ao laboratório, mas houve um problema. Por mais que tentassem, era impossível arrancar um pedaço. A madeira da escada era aparentemente indestrutível. Essas estranhas escadas misteriosas existem desde muito antigamente no Camboja. Bem no meio da selva, há uma escada abandonada de 600 metros que leva a... Sim, isso mesmo, lugar nenhum. Segundo especialistas, essa escada foi construída há cerca de 1000 anos. Eles não sabem ao certo, mas acham que ela levava a uma cidade antiga. Infelizmente, com o passar dos anos, essa cidade agora está completamente coberta pela densa selva. Talvez tenha sido um importante ponto de encontro para viajantes e comerciantes vindos de todo o continente. Bem, mas voltando à sua história, você sente uma presença estranha atrás de você, se vira, e provavelmente alguns dos seus amigos tenham se aproximado ou algo assim.
Mas então você percebe que não havia ninguém e que você é o único por perto. Isso é assustador. Tem algo definitivamente errado aqui. Então você desce correndo as escadas e volta correndo até seus amigos, ofegante e assustado. Você começa a contar o que aconteceu, mas eles não acreditam em você. Eles acham que você está apenas tentando assustá-los ainda mais, mas a emoção no seu rosto parece legítima. Há pânico real nos seus olhos, do tipo que você simplesmente não consegue fingir. Sombra ou vento ou o que quer que fosse, o seu medo é real. Vocês todos concordam que devem ficar longe da escada e provavelmente é melhor voltar para casa. Agora mesmo. Acho que acampar lá durante a noite simplesmente não era para ser. Assim que você chega em casa, pega seu telefone e verifica sua galeria. Mas não. Você passa foto por foto. A escadaria não está lá. Em nenhuma das fotos aparece a escada. Apenas uma pequena clareira plana com nada além de árvores ao redor, sem sombras estranhas. Nada. Com seus amigos acontece a mesma coisa. Seus olhos se contraem e você olha por cima do ombro esquerdo. Você está na segurança da sua própria casa. Mas, de repente, sente a mesma presença que sentiu naquela escada. Ah, não. Tudo escurece. Mas você pode relaxar, pois muitas dessas histórias são apenas lendas urbanas, contadas para te assustar. São variantes do ET de Varginha. A internet consegue espalhar boatos mais rápido do que a velocidade da luz. A maioria dessas escadas pode ter sido construída de propósito, recentemente. Um projeto de marcenaria de fim de semana, algumas fotos e você também poderá virar aí uma sensação em todas as páginas de lendas urbanas. Em seguida, basta derrubá-la, tirar uma foto para mostrar que desapareceu magicamente e plim, você vira uma super estrela da internet. Mas digamos que você encontre alguma escada de verdade durante seu acampamento de fim de semana. Ela é provavelmente sobra de uma casa velha ou de uma cabana que foi demolida ou que simplesmente desabou depois de ser abandonada. Ei, estamos em 2021. Há uma explicação lógica para quase tudo hoje em dia. Essa presença que você sentiu provavelmente foi sua própria mente pregando peças em você. Quando você vê algo na vida real que se parece com algo que viu na internet ou filme de terror, sua mente começa a trabalhar além da conta. E você pode realmente ver ou sentir algo que nem mesmo está lá. Isso é o que algumas pessoas dizem que acontece quando se é hipnotizado. Você quer tanto ver algo que você o vê. Provavelmente foi isso que aconteceu. Ou será que foi isso? Shhh, tá ouvindo alguma coisa? Não é nada, só água pingando. Você está andando sozinho por um corredor escuro com nada além do seu telefone iluminando o caminho. Então vê uma enorme figura no final do corredor, mas não consegue saber o que é. No entanto, é uma criatura grande com ombros largos e um jaleco. Você para e não tem para onde ir, a não ser avançar em direção a ela ou voltar para a escada. De repente, a criatura começa a correr na sua direção. Você congela no seu lugar. 4 horas antes. Você e seus 2 amigos decidiram se infiltrar em uma fábrica de produtos químicos abandonada para fazer alguns vídeos legais para as redes sociais. Você era contra a ideia, porque é assustador, mas seus amigos insistem que terá muitas visualizações e irá viralizar. Então vocês pegam suas bicicletas, lanternas e alguns equipamentos de autodefesa e vão até lá. Está anoitecendo, então ligam os faróis das bicicletas e pedalam. Depois de alguns quilômetros, desviam por uma estrada de terra pelo meio de uma floresta densa até chegar a uma grande cerca de aço que tem ao redor da estrutura. Vocês já estiveram aqui antes, mas nunca passaram da cerca. Apesar de todas as placas de advertência, você pega seus alicates e começa a cortar a cerca. A lenda é que esta fábrica foi abandonada décadas atrás, após operar em plena capacidade. Até que um dia ocorreu um acidente, que levou a uma evacuação em massa do local e da cidade ao redor. Desde então, ela foi esvaziada. Não há riscos para a saúde, mas as pessoas que vivem nos arredores relataram ter visto coisas. Figuras que se movem nas sombras, luzes aleatórias que piscam no prédio mesmo que ninguém esteja lá. Houve relatos até de gritos altos no meio da noite. Depois de ouvir essas histórias, os cabelos da nuca se arrepiam e você estremece de medo. Seus amigos, por outro lado, estão curiosos e empolgados. Depois de cortar a cerca, vocês deixam as bicicletas e seguem para a fábrica, passando pelo estacionamento com alguns carros em suas vagas. Outros veículos parecem ter sido abandonados com as portas ainda abertas. Vocês chegam na porta da fábrica, mas ela está acorrentada. Seu amigo a chacoalha, mas nada acontece. Acho que a aventura acabou.
Mas ele pega uma pedra e quebra uma vidraça. Assim, todos conseguem subir e entrar. Então entram na fábrica e está um breu. O chão está pegajoso e o ar empoeirado. Vocês pegam suas lanternas e iluminam a área, que está coberta com um material preto difícil de distinguir. Alguns objetos estão jogados como se as pessoas estivessem tentando conseguir chegar na saída. Até agora, nada parece tão assustador. O lugar é enorme, então será necessário muito tempo para explorar. Sua amiga pega o celular e começa a fazer uma live para as redes sociais. Ela está narrando todo o passeio. Muitas pessoas estão visualizando, comentando e compartilhando. De repente, ouvem um grito vindo de dentro do prédio. Vocês se abraçam com medo e quase saem correndo, mas sua amiga está gravando e insiste para seguirem em frente. O caminho é longo e confuso. Vocês encontram um mapa da fábrica que mostra para onde ir e percebem que estão apenas no saguão da recepção. Ainda há muitos lugares para ir. As luzes piscando vêm do segundo andar de uma sala de frente para a cidade, que não fica muito longe dali. Todos sobem as escadas de forma bem lenta, pois os degraus são instáveis. Depois de alguns degraus, um deles quebra e sua perna fica presa na base. Você quase cai. Seu amigo o ajuda. Ao chegarem ao segundo andar, tentam achar a sala com as luzes piscando. O único problema é que elas se apagam aleatoriamente, ou talvez não esteja tão aleatório. Vocês decidem se separar para percorrer mais áreas. Ainda bem que estão com walkie-talkies para se comunicar, mas ainda assim é assustador. Você entra na ponta dos pés em cada cômodo. Os objetos fora do lugar que vê mostram como as pessoas juntaram suas coisas e fugiram. Cada espaço é mais assustador que o outro. Você aponta sua lanterna para todos os lados, tentando encontrar algumas pistas para qualquer coisa que possa explicar alguma coisa. Então recebe alguma interferência no seu walkie-talkie e fica cada vez mais alto. Você não consegue desligá-lo, então ouve uma voz por trás do ruído estático. Ela não parece com a de nenhum de seus amigos e em seguida diz: "Vão embora", em um grito agudo. Você quase deixa cair seu aparelho e então as luzes da sala em que está começam a piscar. Você se desespera e corre para fora até seus amigos, esbarrando em muitos objetos e os derrubando. Eles correm em sua direção para ver o que está acontecendo. Quando explica tudo, os três vão até a sala para ver se isso faz sentido, mas não conseguem detectar nada de estranho. As luzes não estão piscando e os walkie-talkies estão silenciosos. Será que foi apenas a sua imaginação? Sua amiga ainda está transmitindo tudo ao vivo. Tem muita gente entrando na live. Vocês não querem perder mais tempo, então vão mais para dentro na fábrica. Desta vez está completamente escuro, já que não há janelas ao redor. É assustador. Vocês veem alguns jalecos espalhados pelo chão, parecendo pessoas. Há salas em cada lado da parede com máquinas e aparelhos. A maioria está trancada e precisa de uma senha para entrar. O único problema é que a energia acabou. A bateria das suas lanternas começam a falhar, então o jeito é usar as lanternas dos telefones. Sua amiga ainda está transmitindo ao vivo, mas quanto mais para dentro do local, o sinal é cortado. Nem os walkie-talkies funcionam. Está muito úmido e a sala está fazendo ecos assustadores. Cada passo ressoa ao redor do longo corredor, fazendo parecer que alguém está perseguindo vocês. É quando dá para ouvir passos vindos de uma das salas. A lenda diz que há uma criatura vivendo ali com braços estendidos, dentes afiados e olhos vermelhos brilhantes. Ela perambula pelos corredores, arranhando as paredes com suas garras afiadas. Alguns dizem que ela está perdida tentando achar uma saída, enquanto outros dizem que é um cachorro que acabou entrando. Sua amiga grava tudo no telefone sem transmitir ao vivo, para publicar depois, mais tarde. De repente, vocês ouvem algo que nunca desejaram. Algo arranhando a parede. Todos se entreolham com os olhos arregalados e correm. E saem novamente, derrubando as coisas e fazendo muito barulho. Então chegam a um beco sem saída. Este é o local. Aí vem a grande figura com ombros largos e o que parece ser um jaleco. Ela começa a correr na sua direção e você tenta abrir todas as portas do corredor, até que finalmente uma delas se abre. Então entra e fecha a porta. A criatura começa a bater na porta tentando entrar. Você está gravando isso com o telefone e rasteja até uma janela de vidro para ver o que é, mas só consegue enxergar a criatura fugindo.
Você se perdeu dos seus amigos e não sabe onde está e quer sair dali. Um mapa da fábrica dentro da sala mostra a saída, então checa se a barra está limpa e sai, mas antes tira uma foto do mapa para ver para onde ir. Porém, está andando em círculos. Aí ouve seus amigos do lado de fora e corre na direção deles, que estavam tentando te ligar, mas o perderam quando se dispersaram. Vocês saem da fábrica, pegam suas bicicletas e voltam para casa. Ao chegar à estrada principal fora da floresta, você se vira para ver se algo estranho está acontecendo na fábrica e vê as luzes piscando na mesma sala em que estava. Aí estremece e vai para casa. Não se preocupe, nada disso era real. As luzes piscando eram apenas as lâmpadas alimentadas por bateria se apagando aleatoriamente, e a criatura que supostamente o estava perseguindo eram seus amigos pregando uma peça. Não há ninguém lá, e os outros sons que você ouviu são alguns animais perdidos com medo de todo o tumulto. O vídeo teve muitas visualizações e viralizou nas redes sociais. No entanto, alguém percebeu uma figura no reflexo do vidro durante a transmissão ao vivo. O que poderia ser? Quando você pensa em parques temáticos, normalmente imagina risadas e momentos divertidos. Mas quando eles fecham e ficam completamente abandonados, é uma história completamente diferente. Vamos dar uma olhada em alguns deles. Você decide fazer uma viagem a Nova Orleans para visitar o Six Flags. Quando chega lá, descobre que o parque temático está deserto. A placa que diz fechado por motivo de tempestade ainda está de pé. Você está se sentindo aventureiro, então passa pelos portões crepitantes. Está frio aqui ou sou só eu? Você passa por uma piscina e parece que tem alguém lá dentro. Você se aproxima e... ah não! É um jacaré! É melhor correr e deixá-lo em paz. Você continua explorando o local. O parque se inspirou na arquitetura francesa da cidade, mas hoje os prédios estão sujos, as janelas estão todas quebradas e há itens incomuns em todos os lugares. Por exemplo, o que esses patins vintage estão fazendo aqui? O parque fechou durante o furacão e foi deixado sob 2 metros de água. Não é à toa que os brinquedos de metal estão todos enferrujados. Esse carrossel não parece muito convidativo para mim. Teremos que voltar outra hora. Ei, pelo menos você tirou algumas fotos legais, não? O próximo vai ser ainda mais emocionante. Imagine que você planeja visitar o Dade Park à noite. Em algum lugar no interior da Bélgica, você encontrará um assustador parque temático abandonado muitos anos atrás. Consigo, tem apenas a lanterna do seu telefone. Você vê a entrada de uma ponte e começa a atravessá-la. A ponte balança e range. Só para sua informação, você está atravessando uma das pontes suspensas mais longas da Europa. Você conseguiu atravessar! Ufa! As florestas circundantes são aterrorizantes e várias atrações desertas começam a surgir ao longo do caminho. A floresta tomou conta desse conjunto de balanço giratório. Esse enorme escorregador provavelmente quebraria se você tentasse usá-lo agora. O parque está em péssimas condições. Não é à toa que foi fechado por razões de segurança. É melhor sair agora e voltar à luz do dia. Sua próxima parada é o Wonderland Eurasia, também conhecido como Anka Park, na Turquia. O parque temático foi inaugurado em março de 2019, mas fechou pouco depois. Uma vez dentro do gigantesco complexo, você se depara com o que parece ser um armazém vazio, mas acaba sendo uma montanha-russa em ambiente fechado. Tudo foi deixado intacto e está como novo. Você até se senta rapidamente em um dos carrinhos da montanha-russa perfeitamente alinhados para o próximo passeio. Se você é realmente do tipo aventureiro, pode andar nos trilhos dessa montanha-russa. Só tenha cuidado para não cair. Ah, lá estão os Flintstones. É quase como um déjà vu da infância aqui, na seção para crianças do parque. No horizonte, você vê o que se parece com o mundo jurássico e decide dar uma olhada. Há estátuas negligenciadas de enormes tiranossauros rex e esqueletos falsos de dinossauros no chão. Ao contrário dos outros parques abandonados, tudo aqui está novo, o que torna tudo ainda mais estranho. Nara Dreamland seria a Disney World do Japão, mas o projeto falhou ao longo do tempo. Hoje é habitado por eras úmidas e pássaros estranhos. Para entrar, você passará por uma ponte levadiça e entrará em um castelo de cor pastel. Seu coração pode bater mais rápido do que o normal quando você passa por uma montanha-russa coberta de neblina. Era para ser o Monte Cervino? Sim. Tudo nesse lugar diz que você não deveria estar aí. Jogados no chão do parque, você verá rolos de ingressos e bichos de pelúcia desfigurados. Que tal entrar em uma lanchonete vazia?
É bizarro como as mesas e bancos ainda estão no lugar. Passeando pelo que já foi uma loja de lembrancinhas, você verá prateleiras vazias e um caixa eletrônico antigo. Eu diria que é melhor ir embora antes que alguma coisa apareça aqui. Se eu falar Joyland, o que você imagina? O nome diz tudo, certo? Mas se você decidir visitar Joyland hoje, aposto que terá pesadelos. Em Wichita, nos Estados Unidos, você encontrará um parque temático outrora famoso, mas agora vazio, cheio de panoramas estranhos. Um escorregador azul pálido no meio de uma floresta? Temos. Armazéns vazios direto de um filme de terror? Com certeza. Uma casa escura que parece realmente mal assombrada? Pode apostar. Mas se você o visitar em um bom dia ensolarado, eu diria que o parque é estranho, mas ainda tem um pouco de beleza. Joyland foi construído no final da década de 1940. Ele carrega uma aura vintage que combina bem com a atmosfera negligenciada. Olhe para essa roda gigante amarela enferrujada com uma caixa de ingressos na frente. Ouso dizer que é quase encantadora. O parque de diversões Magic Harbor não é tão mágico assim. Nos arredores de Myrtle Beach, também nos Estados Unidos, você encontra um antigo parque temático deixado para a natureza. Aqui, os carros-choque não batem mais. Se você entrar em um labirinto, provavelmente nunca encontrará o caminho para sair. Não tenho certeza do que você verá correndo entre os brinquedos enferrujados, então boa sorte se estiver planejando uma visita ao parque. Se você está procurando um lugar para se refrescar em uma tarde quente e ensolarada, que tal Disney's River Country? Brincadeira, você definitivamente não vai querer entrar na água lá. O parque foi construído na década de 1970 e fechado em 2001. Faça uma visita às corredeiras de águas brancas a pé, em vez de flutuar pelo rio falso. Você terá cerca de 100 metros para passear por um caminho bastante acidentado. Talvez você veja pneus pendurados que serviam como balanços na baía. Você pode até tentar tirolesa se confiar no cabo. Para deixar a história um pouco mais assustadora, o parque foi fechado devido a uma bactéria perigosa que prospera em corpos de água quentes. Tem certeza de que não gostaria de nadar? Quando você pensa na Itália, aposto que pensa em macarrão e pizza. E uma torre inclinada em algum lugar. Bom, no sul da Itália fica o parque de diversões vazio Miradica. A entrada ainda diz bem-vindos, mas as pessoas pararam de vir há alguns anos. O local está coberto de grama. A arquitetura de brinquedo ainda está lá. Sob os trilhos esquecidos de uma montanha-russa ao ar livre, você quase pode ouvir os gritos de emoção das pessoas no brinquedo. Essa parte do parque geralmente é proibida, mas não há ninguém por perto para controlar isso agora. Pode ser assustador estar aqui, mas a adrenalina com certeza está alta. Esse próximo parque temático está vago apenas durante uma determinada época do ano, mas ainda causa frio na barriga. É preciso pegar um trem da cidade e viajar até o final da linha para chegar aqui. Coney Island é um parque sazonal, aberto apenas do meio da primavera até o meio do outono. Se você quiser sentir o friozinho na barriga, terá que visitá-lo no inverno. Então você caminharia pelas fileiras de barracas vazias com as luzes ainda penduradas acima da sua cabeça. Parece congelado no tempo, já que todos os brinquedos estão fechados. Falando nisso, às vezes fica congelado de verdade. Sob muitos centímetros de neve, Coney Island é um pouco menos perturbador. Então, novamente, a neve tem esse efeito nas paisagens. Contudo, o parque está vazio e deserto. Aposto que dá uma ótima sessão de fotos. Certifique-se de me dizer nos comentários qual parque de diversões abandonado você achou mais assustador. Você me conhece, eu não vou visitar nenhum desses. Eu vou deixar você ir primeiro. Costumavam chamar esta ilha de Paris do Oriente, principalmente por seus belos edifícios com grandes jardins e arcos de pedra impressionantes. Mas agora ela não é mais como costumava ser. Sua arquitetura está quase inteiramente coberta por raízes de árvores e trepadeiras. A Ilha Ross é um pequeno território no Oceano Índico. Está localizado a leste da cidade indiana de Port Blair. Embora tenha sido pensada como uma prisão, Ross Island acabou se tornando um luxuoso resort para os administradores locais. Eles diziam que ela era um verdadeiro deleite para os residentes mais privilegiados. Ostentava bangalôs opulentos, vitrais trazidos da Itália, jardins bem cuidados, quadras de tênis e até piscinas. Logo após o fechamento do complexo em 1937, um forte terremoto atingiu a ilha, causando muitos danos, o que a deixou ainda mais inabitável. A ilha está agora sob a administração da Índia e se tornou uma atração turística para pessoas interessadas em cidades abandonadas. Pedaços da arquitetura alemã ainda estão escondidos no deserto da Namíbia.
A cidade de Kolmaskop, no início dos anos 1900, era um local luxuoso quando trabalhadores alemães se estabeleceram no local, em busca de diamantes. Esta cidade abandonada costumava ter de tudo, desde um salão de baile até um hospital e uma pista de boliche. De repente, no final da década de 1910, quando outro local cheio de diamantes foi encontrado nas proximidades, ela começou a declinar. Assim, a maioria das pessoas que moram ali se mudou em busca de mais riqueza. Desde então, Kolmaskop foi lentamente ocupada por dunas de areia, enquanto a temperatura quente e a baixa umidade ajudaram a preservar os edifícios. Esta cidade fantasma também está disponível para os visitantes. Se você quiser ir até lá, pode reservar um passeio na cidade vizinha de Luderitz. Outro castelo abandonado domina a vista em Kraków, uma cidade italiana. A vila inteira fica no topo de um penhasco de 400 metros de altura. Os fundadores gostaram desse local, pois sabiam que seria fácil se defender de civilizações indesejadas. Mas o castelo, construído em 1300, logo foi subjugado por deslizamentos de terra e terremotos. Embora ninguém mais resida lá, a cidade medieval costumava ganhar vida durante os vários festivais que acontecem nos meses de verão. Os locais também oferecem passeios e contam histórias incríveis. Um dos destaques é uma estátua que aparentemente surgiu do nada e agora está em um copo d'água. Escondida nas montanhas de Montana, Garnet Ghost Town conta a história americana da corrida do ouro no oeste. A história da cidade se inicia na década de 1890, quando encontraram muito ouro na mina de Nancy Hanks. Em seus dias de glória, Garnet tinha quase 1000 residentes. Mesmo relativamente isolada, tinha salões, hotéis, lojas, uma escola e outras características de uma cidadezinha normal. Em 1905, quando a maior parte do ouro já havia sido retirada, as minas começaram a ser deixadas para trás, então apenas algumas centenas de residentes permaneceram em Garnet. A gota d'água veio em 1912, quando um incêndio danificou a maioria dos edifícios da cidade. Depois, na década de 1940, Garnet foi completamente abandonada. Logo se tornou um lugar para caçadores de tesouros em busca de móveis e artefatos. Foi assim até que uma campanha de preservação começou na década de 1970. A cidade foi declarada Distrito Histórico em 2010. Até hoje, Garnet é uma das cidades fantasmas mais bem preservadas da região. A ilha de Hashima é outro local abandonado que nos prova que, quando o homem se afasta, a natureza assume o controle. Este lugar misterioso apareceu até em um filme de James Bond por sua paisagem fantasmagórica. Costumava ser um local bem conhecido no Japão por minas de carvão submarinas, quando foi inaugurada em 1881. Em 1959, no seu auge, era habitada por mais de 5.000 pessoas, incluindo mineiros e suas famílias. Assim que as minas começaram a secar, por volta de 1970, as pessoas passaram a sair da ilha. Ela foi completamente abandonada em 3 meses. Embora ninguém mais more lá, muitos turistas passeiam por casas abandonadas, piscinas, lojas e fábricas. Outra cidade com vocação mineradora é Calico, na Califórnia. Em 1881, as pessoas descobriram que o local estava cheio de prata, então logo surgiram mais de 500 minas de prata e 3.000 residentes que construíram hotéis, lojas em geral, restaurantes e uma escola. Eles tinham até um jornal local impresso chamado Calico Print. Em 1986, a cidade ficou vazia. Um dos antigos moradores decidiu comprá-la e iniciar a restauração, tornando-a um marco histórico registrado. Tem até um museu do Velho Oeste à disposição dos turistas. Uma das atrações mais interessantes que foram reconstruídas é a ferrovia Calico and Odessa, de 1.500 quilômetros de extensão. Atualmente atravessa os desfiladeiros e colinas íngremes, e até passa pelas antigas minas e edifícios ao norte de Calico. Aproximadamente 1/3 da cidade é original, enquanto o restante consiste em edifícios mais novos que são réplicas destinadas a recriar o espírito do passado. Se você é fã de carros, já deve ter ouvido falar de Henry Ford, o famoso industrial americano que fundou a Ford Motor Company em 1903. Mas em 1927 ele começou a trabalhar em outro de seus sonhos ambiciosos, a Fordlândia. Era para ser uma enorme plantação de seringueiras localizada perto do rio Tapajós, no Brasil, pois precisava de uma fonte confiável de látex para os pneus e as mangueiras de seus carros. Sua visão era projetar uma cidade completa, com piscinas, campo de golfe, bangalôs e até sessões semanais de quadrilha para os habitantes locais.
Este projeto foi infeliz já no início, pois o plantio incorreto fez com que as seringueiras fossem infectadas por fungos. Embora Henry Ford tenha investido impressionantes 20 milhões de dólares nessa fonte potencial de renda, a cidade não conseguiu produzir a borracha necessária. Ele não tinha mais nada a fazer a não ser vendê-la para o Brasil em 1945, e o projeto logo foi completamente abandonado. Muitos de seus edifícios ainda estão de pé, mas foram tomados pela natureza circundante. Você ainda pode ver turistas curiosos vagando por lá até hoje. Durante seus dias de glória, Hemp foi a segunda maior cidade do mundo. Olhando para suas ruínas hoje, é difícil imaginar que esta cidade indiana era repleta de templos e bazares, e que ela serviu como um importante centro do Império Maurya nos séculos XIV e XV. Foi destruída no século XVI, mas ainda preserva fortes e mercados. Tornou-se parte do Patrimônio Mundial da Unesco em 1986, com o objetivo de proteger seus edifícios, como o Lotus Mahal, uma estrutura de pedra esculpida semelhante a uma flor de lótus que se abre para o sol. Uma vila turística foi construída em 1920 ao longo da costa de Epecuén, um lago salgado a cerca de 600 quilômetros a sudoeste de Buenos Aires, na Argentina. Ela foi projetada para proporcionar que pessoas com uma vida agitada na cidade pudessem desfrutar do ar fresco perto das águas salgadas do lago. Foi equipada com uma estação ferroviária e acabou tendo uma população de mais de 5 mil moradores. O projeto também estava fadado ao fracasso, pois a quantidade incomum de chuva naquela época fez com que o lago Epecuén aumentasse de volume. Em 1985, a água invadiu a barragem local e a cidade foi inundada. As águas chegaram a 10 metros de profundidade em 1993 e só começaram a baixar em 2009, deixando para trás os restos dos edifícios literalmente incrustados de sal. Ninguém voltou para a cidade, exceto Pablo Novak, que em 2012 era o único morador de Villa Epecuén. Você tem medo do escuro? Então há alguns lugares que simplesmente não vai querer visitar. Os fundos de Minas já são assustadores, mas são as histórias por trás deles que causam arrepios. A Ringwood, em Nova Jersey, pode parecer apenas uma mina típica para algumas pessoas, mas para outras é um lugar onde ninguém quer ir. Já foi muito próspera, com uma das maiores produções de ferro do mundo. Há mais de 100 anos, no início do século XX, as pessoas a abandonaram e ela ainda está aberta para turistas curiosos visitarem. No seu auge, milhares de trabalhadores se levantavam todos os dias e se preparavam para trabalhar em condições muito perigosas. A mina era propensa a desmoronamentos e vários outros acidentes que aconteciam regularmente. As pessoas eram mal pagas, mesmo sabendo do perigo que corriam. Pense em menos de $1 por dia para ficar sujo e sem luz solar durante a maior parte do dia. Mas essa não é a razão pela qual, hoje em dia, as pessoas evitam esse lugar. É porque houve relatos de atividade paranormal lá embaixo. Alguns dos moradores afirmam que ouviram passos e vozes vindo do interior da mina, anos depois que ela foi abandonada. Outros dizem que viram imagens de gente andando por suas casas e segurando lanternas nas mãos, algo que era muito comum naquela época. Embora as pessoas aleguem ouvir esses ruídos estranhos, não há evidências de que fosse algo paranormal. Naquele tempo, entre o século XIX e o início do século XX, não havia tratamentos ou precauções adequadas para segurança e saúde. Era preciso trabalhar e essa era uma maneira rápida de ganhar dinheiro. Ninguém nunca pensou que estar em um poço de mineração seria assustador ou não. Imagine que você é um dos trabalhadores que estão prestes a terminar seu turno quando a lanterna no seu capacete começa a morrer. Então encontra alguns fósforos e tenta ativá-los, mas sem sorte. Depois de um tempo, percebe que está só lá embaixo e todos os outros foram embora. Você arruma seu equipamento e sai, seguindo a sequência de luzes que foram colocadas estrategicamente para que ninguém se perca lá embaixo. À medida que percorre o caminho estreito, começa a ouvir vozes vindas de trás das paredes. No início, não se preocupa muito, considerando a reverberação dos sons dentro das minas, mas depois ouve atentamente e percebe que eles parecem ser provenientes de dentro das paredes, e elas são muito grossas para que fossem geradas do lado de fora. Você cola o ouvido nelas e ouve alguém chamar seu nome.
Aí se sacode e corre em direção à boca da mina. No entanto, as luzes estão piscando e as vozes estão ficando cada vez mais fortes. Elas se juntam, criando uma mistura incoerente de palavras sem sentido e o que parece soar como alguém cantando seu nome. Seu coração está acelerado e você está suando em profusão e realmente não sabe para onde está indo, já que tudo parece igual. De repente, houve um estrondo vindo do centro da mina e depois, silêncio. Tudo fica preto. É assim que você se sentiria se fosse um mineiro naquela época. De volta às histórias assustadoras. Em West Riding, na Inglaterra, o nome Oaks Pit causa medo na comunidade local. O povo de Barnsley lembra que aquele foi o local de um dos desastres de mineração na história britânica, em 12 de dezembro de 1866. Os gases dentro das minas iniciaram um incêndio, causando uma grande explosão. O fogo se espalhou e durou muitos dias, destruindo os equipamentos e os suportes de madeira que haviam sido construídos. Finalmente, cerca de 100 toneladas de carvão desmoronaram em uma cratera, selando-a para sempre. No entanto, muito recentemente, as pessoas começaram a notar algo estranho e uma equipe especializada em fenômenos de outro mundo decidiu investigar o lugar para tentar descobrir o que aconteceu. Eles exploraram a região para ver se havia algo com o qual pudessem se comunicar. No final, concluiu-se que o local era realmente esquisito, mas não havia evidências suficientes para provar que era assombrado. Durante o início do século XX, houve uma corrida da prata no Alasca, na parte ocidental das montanhas Wrangell. O distrito de mineração de Tonopah, que agora é um museu, fazia parte de um parque que abrigava muitos edifícios, como uma loja de ferreiro e um hospital, entre outros. Embora não haja nenhuma história em particular, esta mina é famosa por ser assombrada. Existem muitas teorias por trás disso. Alguns dizem que são espíritos antigos que ocupam o local, enquanto outros dizem que são os garimpeiros que costumavam trabalhar lá. De qualquer forma, você pode fazer uma visita guiada dentro e ao redor da área, mesmo à noite, se tiver coragem o suficiente para isso. A mineração sempre fez parte da história humana. Os primeiros metais a serem extraídos foram ouro e cobre. Alguns cientistas descobriram evidências de que os tubos de cobre têm mais de 5.000 anos. Esse metal foi essencial para o próximo estágio do avanço humano, pois nos ajudou com a tecnologia de defesa e com o comércio. Já ouviu falar da expressão Luck of the Irish, ou sorte do irlandês? Na verdade, ela vem da mineração durante as corridas do ouro e da prata na América Ocidental, quando a maior parte da sorte ia para os mineiros irlandeses que tudo encontravam. Em 1863, a mina Vulture, no Arizona, estava prosperando com ouro. Até 1946, produzia milhões em minérios de ouro, mas fechou diversas vezes por certos períodos de tempo. Muitos investigadores decidiram olhar ao redor dela para ver se havia algo estranho acontecendo lá dentro. Eles afirmam que ouviram barulhos vindos de cima enquanto estavam lá dentro. Os moradores da área mais tarde os expulsaram por considerarem que estavam invadindo o local. A mina de carvão Atlas abriu e fechou rapidamente entre 1936 e 1979 em Alberta, no Canadá. O carvão extraído servia para produzir eletricidade e aquecimento, e o local era famoso por ter 2 poços, ambos conectados por um túnel na base. Os donos decidiram construir casas para os trabalhadores e suas famílias. Eles acabaram erguendo uma escola, um hospital e uma biblioteca. Mas em 1979, a mina fechou devido a um acidente e, desde então, a cidade foi abandonada. Muitas pessoas relataram ver algumas luzes dentro dos prédios, apesar de estarem vazios, além de ouvir ruídos estranhos de dentro das paredes. Algumas coisas notáveis foram descobertas em Minas, incluindo a poderosa Titanoboa. Essa serpente gigante que se esgueirava por aí há cerca de 58 milhões de anos, tinha mais de 12 metros de comprimento e pesava tanto quanto um rinoceronte negro de hoje. Os mineiros, na Colômbia, estavam cavando um pouco de carvão quando descobriram o fóssil dessa cobra gigante. Inicialmente, pensaram ter encontrado uma anaconda, mas era muito maior do que isso. Imagine fazer essa descoberta! Agora, pense explorar uma mina e descobrir carros europeus antigos que remontam à década de 1930. Em 2016, um professor belga estava passando por uma mina francesa quando descobriu os túneis que levavam aos veículos.
Acredita-se que eles foram mantidos lá como um estoque secreto, mas ninguém os reivindicou. Mesmo que todos estejam enferrujados, o valor certamente não caiu. Se você já quis visitar o maior resort de mergulho em água doce do mundo, então seu destino é o Bonne Terre, em uma mina de chumbo no Missouri. Ela esteve em pleno funcionamento até 1962, quando fechou. A empresa que a estava operando puxou o plug, incluindo o das bombas de água. Lentamente, a água começou a subir e encher o local. Assim, na década de 1970, os 3 níveis mais baixos estavam completamente submersos. Em seguida, o lugar tornou-se conhecido como o maior lago subterrâneo de água doce do mundo e recebeu o nome de Billion Gallon. A maior parte do equipamento de mineração ainda está debaixo d'água e há dezenas de quilômetros para serem descobertos. Pode contar comigo! Muito bem, pessoal. Juntem-se e deixem-me contar a você sobre o Manananggal, o verdadeiro encanto de criatura mítica do folclore filipino. Ela é frequentemente descrita como uma senhora que gosta de comer mulheres grávidas que estão dormindo. Mas aqui está a reviravolta. Durante o dia, ela está toda arrumada e parecendo uma verdadeira gata. Mas ao cair da noite, ela abre suas enormes asas de morcego para voar na escuridão em busca de sua próxima vítima. E ela não se limita às mulheres grávidas. Não. Às vezes, ela usa sua boa aparência para enganar homens e levá-los para seu esconderijo secreto, onde se banqueteará com seu coração, intestinos e outros órgãos internos durante toda a noite. Que horror! Se você se deparar com uma Manananggal e quiser impedi-la de retomar a forma do corpo antes do nascer do sol, basta polvilhar um pouco de sal, cinzas ou alho esmagado na metade restante do corpo dela. Fácil, não é? Portanto, fique de olho nessa maravilha alada e não se esqueça do alho. Ok, veja isso. No folclore alemão existe uma criatura maluca chamada Alp. Basicamente, é como um vampiro misturado com um íncubo. E ele usa um chapéu chamado Tarnkappa, que lhe dá todos os tipos de poderes. Esse cara se dedica a atacar as mulheres à noite, bagunçando seus sonhos. E ele gosta de leite materno e de sugar o sangue de homens e crianças. O Alp pode se transformar em todos os tipos de coisas, como gatos, porcos, cachorros, cobras e até borboletas. Além disso, ele tem um olho do mal que pode atrapalhá-lo totalmente com má sorte ou doença. Mas não se preocupe, você pode se proteger escondendo um cabo de vassoura debaixo do travesseiro, apontando os sapatos para a porta, pendurando ferraduras de ferro na cabeceira da cama ou colocando um espelho no peito. E se tudo falhar, deixe as luzes acesas a noite toda e enfie um limão na boca dele se o pegar cochilando durante o dia. Conheça o Pontianak, um fantasma assustador da mitologia malaia. Diz a lenda que era uma mulher que faleceu durante o parto e agora está querendo se vingar. Ela também não é um fantasma comum. Tem longos cabelos negros, unhas afiadas e um vestido branco manchado de sangue. Mas cuidado, pois ela também é uma mestra do disfarce. Ela pode se transformar em uma bela mulher para atrair sua presa antes de arrancar suas entranhas. Se você estiver na rua à noite e ouvir choro de bebês ou risadas femininas, tome cuidado. Essa pode ser a Pontianak vindo buscá-lo. E se os sons forem silenciosos, ela pode estar logo ali na esquina. Portanto, mantenha o juízo e não se apaixone por nenhuma mulher boa demais para ser verdade. Ei, você sabia que, de acordo com a lenda irlandesa, cada família tem seu próprio Banshee? Supõe-se que essa senhora Banshee solte um gemido ou um grito agudo quando alguém da família está prestes a morrer. Isso é um aviso não tão sutil, mas não se deixe enganar por seu grito sinistro. Disse que essa senhora Banshee é linda de morrer, com cabelos longos e esvoaçantes e olhos vermelhos de tanto chorar. Ela também é conhecida por usar um chale cinza. Elegante e assustador? Nós gostamos disso. Algumas pessoas até dizem que essa Banshee pode se transformar em uma jovem doce e cantante que prevê a desgraça da família. Nossa! E se isso não for suficiente para lhe causar arrepios, ela também foi vista encurvada na floresta chorando muito à noite. Parece um verdadeiro animal festeiro, não é mesmo? Portanto, na próxima vez que você ouvir um grito de gelar o sangue no meio da noite, lembre-se, pode ser apenas a Banshee da sua vizinhança te dando um oi. Agora vou falar sobre os Kalupiluit. Essas criaturas são como o bicho-papão do Ártico. Elas vivem perto dos blocos de gelo e são conhecidas por pegar crianças que se aproximam demais da água. Mas não se preocupe, isso é apenas um mito para manter as crianças seguras.
A aparência dessas criaturas varia de história para história, mas todas têm algumas coisas em comum. Elas têm pele verde e viscosa, cabelos longos e unhas compridas. Suas mãos têm membranas como as de um peixe e elas usam parcas elegantes feitas de penas de pato eider. Ah, e cuidado com suas nadadeiras. Uma delas pode emitir um som que o deixará paralisado. Mas não se preocupe, você pode ser mais esperto. Alguns caçadores inuites espertos descobriram que, se pedissem ao Kalupiluit para se transformar em uma foca ou baleia, poderiam facilmente acabar com ela e levar para casa uma saborosa pescaria. Que delícia! Algumas histórias dizem que essas criaturas usam crianças sequestradas para manter seus cabelos com uma aparência fabulosa. Isso é que é dedicação aos cuidados com os cabelos. Outras dizem que as crianças são simplesmente devoradas ou usadas para alimentar a juventude dos Kalupiluit. Mas aqui vai uma história maluca para você. Certa vez, uma avó não conseguia alimentar seu neto, então ela chamou um Kalupiluit para levá-lo embora. A tribo acabou se recuperando e um jovem casal foi resgatar o menino. Eles o encontraram amarrado a algas marinhas pela Kalupiluit, mas toda vez que chegavam perto, ela o arrastava de volta para debaixo d'água. Eles acabaram esperando até o nascer do sol para soltá-lo. Sim, os Kalupiluit podem ser assustadores, mas estão apenas cuidando das crianças. E quem sabe, talvez lhe deem algumas dicas de cuidados com o cabelo se você tiver a sorte de conhecer um deles. Deixa eu te apresentar o monstro parecido com um cavalo mais assustador de toda a Escócia, o Nuclavee. Esse malvado tem um corpo sem pele, uma cabeça 10 vezes maior que a de um ser humano e um hálito tão venenoso que pode destruir animais e plantações. Além disso, ele tem poderes malignos que podem causar o caos em todas as ilhas. Mas não tenha medo, pois é um espírito antigo conhecido como Siamither que pode controlar essa fera aterrorizante durante os meses de verão. O Nuclavee tem raízes no folclore nórdico e orcadiano e foi documentado pela primeira vez pelo misterioso Joe Ben usando alguns manuscritos latinos sofisticados no século XVI. Ernest Marwick, escritor e folclorista da Orcade, acha que essa criatura marinha maligna é semelhante ao Nok norueguês, ao Nuggle das Shetland e ao Kelp metamorfo ou Kelp aquático. Portanto, se você estiver passeando pela Escócia e encontrar esse cara assustador, lembre-se, chame a Siamither e corra para salvar sua vida. Este cara é sul-africano, Tokoloshi. Ele pode parecer um gremlin, mas acredite em mim, é muito mais travesso. Aparentemente, as bruxas e os xamãs podem invocá-lo com seus poderes mágicos, mas há maneiras de manter esses arruaceiros sob controle. Uma maneira é dar a eles um pouco de leite coalhado, que aparentemente é o favorito deles, e aparar seus cabelos para que possam enxergar. Se isso não funcionar, você pode chamar um feiticeiro para usar a boa e velha magia para exorcizá-los. De acordo com o folclore sul-africano, esses tokoloshis são praticamente invisíveis e podem sugar uma pedra para permanecer assim. Portanto, se quiser mantê-los longe de sua casa, espalhe alguns sais especiais, também conhecidos como sais tokoloshi, nos batentes das portas e peitoris das janelas, ou se estiver se sentindo muito cauteloso, coloque alguns tijolos embaixo das pernas da cama. É melhor prevenir do que remediar, certo? Você já ouviu falar da Quimera? Ela é um completo monstro. Literalmente, esse híbrido feminino que cospe fogo é composto de todos os tipos de partes de animais. Pense em um corpo semelhante ao de um leão, uma cabeça semelhante ao de uma cabra e uma cauda que termina em uma cabeça de cobra. De acordo com a mitologia grega, a Quimera é filha de Tifão e Equidna, e suas irmãs são Cérbero e Hidra de Lerna. Parece uma reunião de família, não é? Mas não se preocupe, nosso herói Belerofonte estava pronto para o desafio. O rei da Lícia o enviou em uma missão para derrotar a temível Quimera, e Belerofonte era o maior herói de que os monstros tinham medo. A Quimera não era páreo para Belerofonte e seu fiel Pégaso. Embora o rei estivesse secretamente esperando que a Quimera derrotasse Belerofonte, no final, a justiça prevaleceu e a Quimera foi derrotada. Bem, isso é tudo por hoje. Olá, você está pronto para ver algumas coisas interessantes, mas ao mesmo tempo nojentas ou estranhas? Nossa lista tem 25 itens com uma ampla seleção que vai de animais a sapatos. Essa pessoa fora da curva tem uma coleção de lentes de contato descartáveis. Ela empilha tudo atrás da cabeceira da cama. Uma exposição interessante. O que teria acontecido se ninguém tivesse feito uma faxina ali? Falando em vista, aqui está uma floresta escura e profunda. Parece um lugar de conto de fadas, ou uma história de terror. Mas visite Ben Lomond, na Nova Zelândia, ou a região da Floresta Negra, na Alemanha, e você verá esses bosques que parecem lugares encantados. Se você gosta de acampar, já deve ter notado que os insetos adoram ir junto.
Nessa foto, vemos insetos curtindo a vida com os campistas. Felizmente, existem maneiras de se proteger. Estou falando de repelentes. Como alternativa, você pode fazer seu próprio repelente de óleo essencial caseiro. Peraí, o que são essas coisas brilhantes? São olhos de jacarés. Dezenas de crocodilos passeiam pelos pântanos da Flórida com seus olhos brilhando. Os fotógrafos contaram com a ajuda do flash da câmera para capturar melhor esse efeito. Os olhos dos animais ficam assim porque tem um sistema refletor. Você pode estar familiarizado com esse visual se tiver um gato. Te vejo depois, jacaré. Tempestades podem ser assustadoras, em especial se a gente vê isso no céu. Você está olhando para um fenômeno raro. É um Red Space Lightning, também chamado de Sprite. Para mim, parece uma água viva. Quando se trata de coisas que as pessoas veem no céu, existem muitos boatos e lendas, mas esse tipo de fenômeno é real e foi confirmado por especialistas. O que é aquele círculo preto na foto? Alguém photoshopou a imagem? Não, os cientistas encontraram uma maneira de abrir um portal para outra dimensão. Ok, talvez não seja isso. É um objeto pintado com Vantablack, o material mais escuro conhecido pela ciência até agora. Ele foi inventado em 2014. É o tom mais preto de preto, porque pode absorver 99,96% da luz ultravioleta, visível e infravermelha. Eles até produziram uma forma de spray dessa substância. Esse tipo de material brinca com nossa percepção de perspectiva. Objetos tridimensionais parecem ser bidimensionais. Se você recebesse esse material para pintar alguma coisa, o que escolheria? Deixa eu te mostrar essas botas de pele humana que valem milhares de dólares. Esse calçado personalizado foi projetado para se parecer com pernas e pés humanos. Eles são feitos de silicone. Vamos viajar um pouco no tempo para ver o traje de mergulho mais antigo do mundo, do século XVIII. Agora, ele tem potencial para ser um monstro no armário. Guaxinins gostam de comida de gato, e aqui está uma prova. Eu sei que você também está com fome, amigo, mas suas mãozinhas parecem bem assustadoras olhando por esse ângulo. Não, retiro o que eu disse. Suas mãos parecem fofas, querido Guaxinim, em comparação com a cozinha dessa pessoa. A ideia é super legal e compreensível. O poço remonta a meados de 1700, mas eu cresci assistindo aos filmes do Ring. Passo. É um especial de Halloween ou essa pessoa usa esse carro em todas as estações do ano? É um espelho retrovisor esquelético. Bem na hora. Estou planejando reformar minha casa, e essa ideia pode ser útil. Esse sim é um corredor de respeito. Essa é a World Wide Web? Uma pessoa viu uma teia de aranha gigante no trabalho hoje. Todas essas coisas na internet me fazem pensar por que tantas pessoas se deliciam com coisas levemente nojentas. A ciência tem a resposta para essa pergunta. Está tudo relacionado a como a emoção de nojo funciona. Nojo é uma emoção de evitação. É como um sinal de que algo pode ser prejudicial ao seu corpo, então você deve evitá-lo. Os cientistas acreditam que esse sentimento foi originalmente formado pela comida. Charles Darwin, por exemplo, afirmou que a aparência incomum e os odores da comida desencadeavam essa sensação, que tinham uma função reguladora como uma emoção protetora. Então, qual é o fascínio do desgosto? Vamos perguntar aos pesquisadores psicológicos. Eles acreditam que estímulos repugnantes atraem e mantêm sua atenção. É por isso que, embora o nojo seja percebido como um sentimento desagradável, a emoção evoluiu para chamar a atenção das pessoas. Às vezes, coisas estranhas não parecem capturar sua atenção. Você pode até apreciá-las ao lado de muitas outras pessoas. Os vídeos ASMR são muito agradáveis e relaxantes. Muita gente não os acha repulsivos. Pelo contrário, o pessoal se sente calmo e eufórico. Aqui está um close de uma formiga. Existem mais de 12 mil espécies de formiga no mundo. Será que todas se parecem com essa aqui? As formigas têm até um ar inofensivo e amigável quando entram sorrateiramente na nossa cesta de piquenique. Acontece que algumas podem voar e outras não são tão pequenas quanto as formigas normais. Já que estamos falando de animais, essa é a boca de uma tartaruga marinha. É a maior tartaruga viva. Essas tartarugas mantêm o recorde de ser o réptil não crocodiliano mais pesado. Elas crescem até 1,8 metros de comprimento e pesam 500 quilos. Se você vir uma, poderá reconhecê-la facilmente, pois ela não tem uma concha óssea em comparação com outras tartarugas marinhas modernas. Eu sei que parece uma pessoa fantasiada, mas é uma arpia. Quer ver uma dancinha espanhola?
Ah, não é bem a vibe flamenca que nós temos aqui. É um animal. Esse sujeito é uma lesma do mar. Tem até um nome científico, mas é difícil de soletrar. Então as pessoas deram esse apelido para ela. Dá pra ver uma forte semelhança com a saia de uma dançarina. É hora de ver comida estranha. Esse é um limão apenas fazendo seu trabalho diário, apodrecendo. Vamos fazer uma breve visita ao mundo do mofo. Os esporos de mofo são como pequenos ninjas que podem se infiltrar na sua comida. Eles estão por toda parte e adoram acampar no seu pão, na carne e nas frutas. Eles criam pequenas manchas que podem te adoecer. Tome cuidado com os que produzem toxinas. Felizmente, nem todos os mofos são ruins. Alguns, como os que fazem blue cheese, são deliciosos e saudáveis. Do que o mofo precisa para se formar? Água, comida, qualidade do ar adequada e temperatura perfeita. O mofo pode crescer em praticamente qualquer alimento. Por último, se você encontrar mofo em sua comida, não corte apenas a parte nojenta pensando que o resto é seguro para comer. O mofo pode penetrar profundamente em sua comida. É provável que seja melhor jogar fora a comida mofada e não arriscar, se você não tiver certeza a respeito de ser seguro comer ou não. Nem sei o que dizer. Isso foi um cream cheese em outra vida. Oh, olha! Um bebê foca! Ou mofo. Essa pessoa estava fazendo pesquisa sobre mofos e nos deixou na companhia do Aspergillus flavus, um tipo de mofo que vive na mais santa paz. Podemos parar por um momento e falar sobre essa coisa super estranha aqui? Quanto uma planta pode crescer em um tapete? Aqui está outra. Parece um gato que virou cinzas depois de ficar no mesmo lugar curtindo a preguiça por uns dias. Ha! Eca, mas uau ao mesmo tempo. Um pessoal encontrou cogumelos crescendo em cobertores enquanto limpava a casa de uma família. O sentimento de nojo apareceu há muito tempo. A tragédia de Shakespeare, Titus Andronicus, foi semelhante aos nossos filmes de terror atuais. As pessoas adoravam isso naquela época também. Tipo quando o pessoal ama os filmes do Tarantino. Sou só eu ou esse morango tem a forma de um animal? E ainda tem um lugarzinho do olho bem ali. Espero que você tenha curtido essas coisas que deveriam, em tese, te deixar morrendo de medo. Hotel Herald Square, na cidade de Nova York. Uma camareira com um carrinho cheio de lençóis limpos passa pelo corredor do 5º andar, arrumando as camas de cada quarto. Ela limpa o 550, o 551 e o 553, mas pula o 552 porque sabe que as hóspedes não irão abrir a porta. Mulheres estranhas vivem ali há mais de 20 anos. Os registros do hotel dizem que 3 mulheres fizeram check-in no quarto 552. Ida Wood, a irmã e a filha. Ninguém jamais as viu, mas elas sempre pagavam as contas em dia. E pediam leite, café, bacon, ovos e outros tipos de comida quase todos os dias. Um funcionário levava as refeições para elas e recebia uma moeda como gorjeta. As moradoras dali não deixavam ninguém entrar, nem para fazer a limpeza. Jesus! Apenas 2 vezes durante todo o tempo em que trabalhou lá, a camareira conseguiu convencer Ida a trocar os lençóis sujos por limpos. Eca! Mesmo assim, a mulher misteriosa abriu a porta só um pouquinho, o suficiente para passar a roupa suja e não mostrava o rosto. Aí, um dia, tudo mudou. Na primavera de 1931, às 4 da tarde, a porta se abriu. Ida Wood, de 93 anos, olhou para o corredor e pediu à camareira para chamar o médico. Infelizmente, a irmã dela estava muito doente. Uma multidão se juntou rapidamente na porta do quarto 552. Médicos, gerentes do hotel, advogados, camareiras. A imagem do que viram lá dentro ficou grudada na cabeça de muitos nova-iorquinos durante muito tempo. A notícia sobre Ida Wood se espalhou por quase todo o país. Meses e até anos depois, as pessoas ainda falavam sobre a mulher misteriosa. Mas para entender o que aconteceu lá, primeiro temos que saber quem era Ida Wood. Ida chegou a Nova York em 1857, aos 19 anos de idade. Seu sobrenome era Mayfield. Seu pai era um rico produtor de açúcar no sul do país. Em determinado momento, ela resolveu levar outra vida e se mudar para o norte.
Lá, em Nova York, se tornou popular rapidinho. Linda, jovem e muito inteligente, descobriu com facilidade com quem queria fazer amizade e quem deveria evitar. Sabia de todas as fofocas e das notícias da vida social de Nova York. A então garota sempre era bem-vinda em qualquer festa. Muitos homens ficavam encantados com sua beleza e inteligência, mas nenhum tinha coragem de engatar um relacionamento com ela, pois não era compatível com os requisitos dela. Aí, um dia, Aida escreveu uma carta para um homem influente da cidade, Benjamin Wood, um empreendedor famoso, proprietário de uma empresa de navios e de um jornal muito conhecido. O irmão de Benjamin era ex-prefeito de Nova York. A carta da Aida era romântica e divertida, pelo qual o convidava para o encontro e ele aceitou. Quando a viu em carne e osso, se apaixonou imediatamente. A partir daquele momento, a vida de Aida mudou totalmente. A mulher agora vivia luxuosamente e qualquer porta se abria para ela. Graças à sua posição social, dançou com o Príncipe de Gales, conseguiu conhecer Abraham Lincoln e muitas outras celebridades. Em 1867, eles se casaram. Aida não se comportava como uma interesseira. Era uma boa esposa e amava o marido. O casal teve uma filha chamada Emma. A vida era perfeita, exceto por uma coisa. Ben era viciado em jogos. Em alguns dias, ele conseguia faturar bastante, mas em outros perdia muito dinheiro. Ao contrário dele, Aida economizava, sabia do valor do dinheiro e temia perdê-lo algum dia. Então fez um acordo com o marido. Quando ele perdesse, daria a Aida a mesma quantia perdida no jogo. Quando ganhasse, lhe daria metade do que havia ganhado. Benjamin concordou com essa condição. Aida esperava que o marido desistisse de jogar, mas ele continuou. Por um lado, ela se preocupava com isso, mas por outro, sua fortuna estava crescendo cada vez mais. Em 1900, Benjamin faleceu. Os jornais descobriram que ele não tinha mais nenhum imóvel e nenhuma propriedade, nem muito dinheiro na conta. Todos entenderam que sua grande fortuna estava nas mãos da esposa. Aida Wood se tornou uma das mulheres mais ricas de Nova York. Além de ter propriedades e dinheiro, também era dona do jornal. Nos meses seguintes, passou a comandar o negócio, frequentando muitos eventos sociais, viajando muito e doando altas quantias de dinheiro para obras de caridade. Até que, em 1901, algo aconteceu. Parece que o dinheiro estava começando a enlouquecê-la. Ela temia estar gastando muito, pensava que poderia ficar sem nada algum dia ou que alguém poderia tirá-lo dela. Então vendeu o jornal por mais de $250 mil, além de outras posses que adquiriu ao longo dos anos, como roupas, pinturas, esculturas, móveis e casas. E colocou todo o dinheiro em sua conta bancária. Enquanto isso, a situação financeira do país estava cada vez mais instável. As pessoas estavam apreensivas com a chegada de uma crise. Aida também ficou assim, o que só piorou seu estado emocional. Em 1907, ela voltou ao banco e sacou cerca de $1 milhão de suas contas. A mulher não confiava nos bancos e decidiu proteger seu dinheiro por conta própria. Depois, alugou um quarto no Hotel Herald Square, para onde foi com a filha Emma e a irmã Mary Mayfield. Elas levaram todos os pertences para lá, além de malas cheias de dinheiro. Aida não quis ter nenhum contato com o mundo exterior. Proibiu as camareiras de entrarem no quarto e pediu para que deixasse a comida perto da porta. E foi assim que viveu nas décadas seguintes. Então, quando tinha mais de 70 anos, sua filha adoeceu. Ela foi levada para um hospital, onde faleceu. Aida ficou morando apenas com a irmã. E na primavera de 1931, Mary Mayfield ficou doente também. Aida resolveu sair do hotel e pôr um fim ao seu isolamento.
Seu quarto estava imundo e muito bagunçado. Havia restos de comida e lixo no chão. As duas hóspedes mostravam sinais de instabilidade mental. Elas estavam muito magras e usavam roupas velhas e sujas. Havia pilhas de jornais amarelados, caixas de biscoitos meio comidos, bolas de linha e barbante, folhas de papel de presente antigo e várias malas grandes com milhões de dólares dentro. Entre as muitas coisas encontradas, havia títulos com ações valiosas que não tinham sido descontadas havia décadas. Na época, o valor total deles já tinha aumentado para 175 mil dólares. A irmã faleceu e os médicos a tiraram do quarto. Aida os ajudou, mas tinha medo de deixar a porta aberta. E tinha seus motivos. Afinal, havia 54 malas cheias de dinheiro. Algumas foram guardadas em um armazém no subúrbio. Elas estavam cheias de tecidos e vestidos da Europa, colares caros, pulseiras, relógios e pedras preciosas. Foi encontrado um colar avaliado em 40 mil dólares dentro de uma caixa velha de biscoito. Mais 250 mil dólares foram achadas em uma caixa de sapatos. Uma das enfermeiras que cuidava da Aida descobriu 500 mil dólares em espécie no vestido dela, dentro de um bolso. Todos entenderam que Aida não poderia viver sozinha. Ela estava doente, fraca, então a transferiram para outro quarto, em outro andar. Advogados e parentes próximos reconheceram sua incapacidade mental e começaram a contabilizar sua fortuna. Durante a investigação, a notícia da riqueza da mulher se espalhou por toda Nova York. Algumas pessoas se autoproclamaram parentes dela. Cada uma reivindicava uma parte da herança. A saúde de Aida foi piorando cada vez mais. Quando lhe ofereciam água e comida, ela perguntava quanto aquilo custava. Se alguma coisa fosse mais cara que $1, não aceitava. Aida achava que estava sendo mantida em cativeiro, então sempre olhava para o lado de fora da janela e gritava por socorro. E considerava praticamente todos à sua volta como inimigos, menos as enfermeiras, que eram suas confidentes. A mulher lhes contava coisas sobre sua vida e até alguns segredos. Em 12 de março de 1932, Aida morreu. Pouco depois, um processo judicial complexo teve início para dividir suas propriedades e dinheiro. Mais de 1.000 pessoas compareceram à audiência. Muitas eram de Louisiana, se dizendo parentes de Aida ou do pai dela. Enquanto isso, uma investigação sobre a identidade de Aida continuava. Eles descobriram que ela nunca tinha vivido no sul. Seu pai não era dono de nenhum canavial e seu nome verdadeiro era Ellen Walsh. A mulher nasceu e foi criada em bairros pobres de Dublin, na Irlanda. Mas o mais interessante é que Emma não era sua filha, e sim irmã. Ninguém sabia porque elas fingiam o contrário. É possível que o marido de Aida soubesse, mas ele nunca revelou os segredos da esposa. O maior segredo de Aida foi descoberto, mas algumas dúvidas sobre ela continuam. Como uma irlandesa pobre conseguiu entrar no círculo de boêmios ricos de Nova York tão facilmente e com tanta rapidez? Por que a irmã fingia ser sua filha e o que exatamente causou sua insanidade? Imagine que você está de férias e sua reserva de hotel é cancelada. Que chatice, vai ser preciso encontrar outro lugar para ficar, certo? Você começa a pesquisar no Google por acomodações quando se depara com este anúncio, que menciona um hotel que aparentemente tem um número infinito de quartos. Certamente haverá um disponível, claro. Você chega ao estabelecimento e é recebido no balcão de check-in pelo gerente. E este recepcionista em particular parece especial. Você logo descobrirá o motivo. Ele começa dizendo que todos os quartos estão reservados. O número infinito é preenchido por um número infinito de convidados. Mas espere, o gerente pode ter uma solução para ainda fazer o check-in. Eu disse que ele era especial. O cara começa a explicar que todos os cômodos são numerados a partir do número 1. Depois vem o 2, o 3 e assim vai avançando infinitamente. Neste local só é permitida uma pessoa por quarto. Então, se houver uma em cada um, como o recepcionista vai arrumar espaço para você? Simples, ele pede a cada um dos hóspedes que vá para o quarto seguinte. Desta forma, a pessoa que fica no número 1 passa para o 2, a pessoa que está no 3 vai para o 4 e assim por diante.
Uma vez que cada um desses números infinitos de hóspedes vai para o próximo, o primeiro fica disponível. Enquanto você espera na recepção, aparece um ônibus com gente querendo fazer o check-in também. São 100 pessoas esperando do lado de fora no veículo. O rapaz aplica a mesma estratégia e move todos os 100 quartos seguintes até que os primeiros 100 fiquem vazios e prontos para receber gente. Espalha-se rapidamente a notícia de que existe um hotel que acomoda muitos hóspedes. Obviamente, mais ônibus como aquele começam a chegar. E não são apenas muitos. Um número infinito de veículos com uma quantidade infinita de passageiros se enfileira na entrada do estabelecimento. Nosso recepcionista é inteligente mais uma vez. Ele abre sua agenda infinita com um número infinito de páginas e começa a preparar uma tabela. Ela conta com uma quantidade infinita de colunas e linhas. Nessa tabela, há uma fileira para cada ônibus, com a de cima para todas as pessoas que já estão no hotel. O cara usa as colunas para mostrar a posição que cada uma ocupa. Há o quarto número 1, o número 2 e assim por diante. E ele passa a preencher a tabela com um ônibus 1, assento 1, depois ônibus 1, assento 2. Seu objetivo é garantir que cada pessoa receba um código exclusivo, feito de uma combinação do veículo e do número do assento. Ele então passa a mostrar a todos como vai atribuir as habitações. Começando com o canto superior esquerdo da tabela, desenha uma linha que zigue-zagueia para frente e para trás, passando por cada pessoa exatamente uma vez. Se pudesse puxar essa linha de cada extremidade, transformaria uma tabela infinita em uma única linha. Uma vez definida a ordem dessa linha, ele atribui o número de cada quarto ao hóspede designado. Todo mundo se encaixa mais uma vez. No momento em que nosso brilhante recepcionista está prestes a fazer uma pausa, um grande ônibus aparece na entrada do hotel. Não é um normal, mas um de festa que não tem assentos. Mas como você já pode imaginar, este também tem uma quantidade infinita de passageiros. Quando eles descem, você ouve os nomes, e com certeza são estranhos. Logo, um deles começa a explicar por que se chamam dessa maneira. Como são infinitos no ônibus, todos decidiram usar identificadores únicos apenas com as letras X e Z. Para manter o tema, os nomes também são infinitamente longos. Uma pessoa pode ser chamada de X, 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 com letras continuando indefinidamente, enquanto outra pode ser chamada de XZ, 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 também sendo capaz de continuar para sempre. Depois de pensar um pouco, você descobre que existe uma pessoa para cada sequência infinita possível dessas duas letras. Mas assim que todo mundo começa a entrar, o recepcionista diz que não consegue encaixar todos no hotel. Pode ser um pouco complicado explicar desta vez, diz ele, mas vou tentar. Então começa abrindo sua agenda infinita mais uma vez, e passa a atribuir quartos para as pessoas no ônibus. Digamos que o número 1 seja para quem chama XXXXXXXXXX, enquanto o 2 é para o XZ, 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 XZ. Para terminar, ele tecnicamente teria que continuar, alocando uma série diferente de X e Zs para cada um de seu número infinito de habitações. É aqui que fica complicado, diz, porque mesmo que completemos essa lista infinita de nomes, ainda posso nomear uma pessoa que não terá um quarto. Tudo o que você precisa fazer para descobrir o azarado é pegar a primeira letra do primeiro nome e trocá-la. Então X se torna Z. Aí pega a segunda letra do segundo nome e muda de Z para um X. Se continuar fazendo isso, o nome que anotou certamente não aparecerá na lista. Você pode ter se deparado com um hotel com um número infinito de quartos, mas isso não quer dizer que ele possa acomodar literalmente todo mundo, porque essas habitações são infinitas, mas contavelmente infinitas. Mesmo que demorasse uma eternidade, você poderia tecnicamente numerar todos os quartos do hotel. A razão pela qual não consegue acomodar todos do ônibus da festa é que eles são incontavelmente infinitos. Não há uma maneira sistemática de identificá-los. Quando você olha dessa maneira, pensa, alguns infinitos são maiores que outros? Essa teoria é chamada de Hotel Infinito de Hilbert, e não é a única desse tipo. A da amizade também é engraçada. Significa que a maioria das pessoas tem menos amigos do que os próprios amigos. Ou seja, se você tem 3, é provável que eles tenham mais de 3 amigos cada. É como um quebra-cabeça. É difícil entender por que isso acontece, mas é verdade. Isso foi notado pela primeira vez em 1991 por um sociólogo chamado Scott Feld.
Ele fez essa descoberta incomum ao olhar para as redes sociais existentes. Para isso, calculou o número médio de amigos que uma pessoa tem e depois o comparou à quantidade média que esses respectivos amigos também tinham. A parte interessante aconteceu quando ele percebeu que o segundo número é sempre maior. O problema é que não há explicação lógica para esse fenômeno. Você pode se perguntar, por que isso é importante? Porque afeta a forma como nos percebemos em relação aos outros. A maioria de nós considera nossos amigos mais felizes, ricos e populares do que realmente são. Mas é importante lembrar que quase todo mundo está na mesma situação. Depois há as teorias de Zeno, que são quebra-cabeças sobre o movimento. Elas fazem perguntas do tipo, se você tiver que dar metade dos passos para chegar a algum lugar, e depois metade desses passos, e então metade deles, chegará lá? A resposta é sim. Mesmo que pareça que nunca alcançará o fim, se continuar dando metade dos passos, eventualmente chegará ao destino. Pode parecer estranho, mas todas essas teorias são na verdade paradoxos. Em matemática, são conclusões matemáticas tão absurdas que são difíceis de entender, embora todos os movimentos que você fez antes de chegar a esse desfecho estejam corretos. Na maioria dos cenários, o paradoxo é a contradição das próprias declarações. No Do Hotel Infinito de David Hilbert, por exemplo, essas afirmações são de que o estabelecimento pode estar lotado e ter quartos disponíveis ao mesmo tempo. Imagine uma cidade fantasma. Prédios abandonados cobertos de pichações, restos de carros enferrujados, rachaduras nas estradas. E agora, adicione a isso um manto grosso de fumaça preta vindo de debaixo do solo. E o próprio solo é quente ao tocá-lo. Você está entrando em Centralia, na Pensilvânia. Centralia costumava ser um lugar animado durante os anos 1800 e até a década de 1960. Suas ricas minas de carvão atraíam muitas pessoas para trabalhar e morar lá. Mas em 1962, uma dessas minas acidentalmente pegou fogo e o incêndio começou a se espalhar no subsolo. O carvão é um combustível que queima lentamente, então os cidadãos continuaram a viver tranquilamente por quase mais 2 décadas. Até que o fogo começou a tomar conta da cidade. Um dos piores acidentes foi quando um buraco gigante apareceu do nada no quintal de uma casa em Centralia. Felizmente, ninguém se feriu, mas depois disso, as pessoas começaram a deixar o local. Nos 30 anos seguintes, quase todos se mudaram, embora nem todos. Desde 2020, 5 pessoas ainda vivem lá. Mas fora isso, Centralia é sem dúvida uma cidade fantasma. E prédios abandonados em ruínas e estradas rachadas são apenas uma pequena parte disso. A coisa mais perturbadora sobre esse lugar é a fumaça que sobe do solo através das rachaduras. As chamas no subsolo ainda são furiosas, aquecendo a superfície e destruindo lentamente os restos da cidade. Na verdade, foi isso que inspirou a famosa cidade fictícia de Silent Hill. Estima-se que o incêndio dure mais 250 anos. E a essa altura, não haverá nada além de uma área de terra queimada ali. Se você tem medo de insetos, esse lugar provavelmente será seu pior pesadelo. As cavernas de Gomantong, na Malásia, poderiam ser um dos lugares mais pitorescos do mundo, se não fosse por seus moradores. Primeiro, há morcegos. Mais de 2 milhões desses animais vivem nas vastas extensões das cavernas. Eles se assustam facilmente, mas acho que você não quer isso. Milhões de horrorosos alados voando na sua direção em pânico não devem ser menosprezados. Em segundo lugar, tem baratas lá. E enquanto o número de morcegos é mais ou menos determinado, as baratas que andam pelo chão e nas paredes das cavernas são incontáveis. Há tantas delas que você não conseguirá dar um único passo sem uma dúzia dessas terríveis subindo pelas suas pernas. E, finalmente, se você conseguir não gritar com as baratas e despertar hordas de morcegos, poderá ser recompensado com outros maravilhosos moradores das cavernas. Isso inclui cobras, escorpiões e centopeias venenosas gigantes. Encantador! Ainda assim, as grutas são abertas ao público e muitas pessoas visitam este local. Bem no meio do nada, na imensidão do deserto de Karakum, na Ásia Central, há um grande buraco no chão que queima para sempre. Ele se chama Cratera de Gás de Darvaza e é um poço real, amplo e profundo que está em chamas há mais de meio século. Os habitantes locais o chamam de Porta do Inferno e a vista é realmente assustadora.
Não há como extinguir as chamas, e os cientistas acreditam que a cratera continuará queimando por séculos a fio. O poço aparentemente apareceu em 1971, quando um grupo de engenheiros explorou a área e pensou ter encontrado uma reserva de petróleo. No entanto, era um bolsão de gás natural, e quando a plataforma de perfuração começou a trabalhar no local, o solo desabou. Os engenheiros temiam que o gás venenoso pudesse colocar em perigo as cidades vizinhas, então acharam melhor incendiá-lo e deixá-lo queimar por algumas semanas. Mas, como podemos ver, o fogo ainda está forte. Desde então, a cratera se tornou uma atração turística popular. Apesar disso, ainda representa algum perigo. Então, esforços estão sendo feitos para finalmente extinguir a porta do inferno. Imagine ver uma cobra insanamente venenosa ao lado do seu pé. Aterrorizante o suficiente, hein? Agora, multiplique essa experiência por alguns milhares de vezes. E não importa onde você tente correr, há cobras semelhantes por toda parte. Essa é a Ilha das Cobras, e o nome não poderia descrevê-la melhor. A ilha está localizada não muito longe da costa do Brasil e é o lar de milhares de jararacas ilhoa. Cerca de 11 mil anos atrás, o nível do mar subiu e separou a ilha do continente, e muitas jararacas ficaram presas nela. Suas irmãs do continente também são venenosas, mas não tanto. Essa variedade teve que evoluir para sobreviver, e fizeram muito bem. Como não há muitos animais terrestres para as víboras caçarem, elas se adaptaram à caça de pássaros. Para que seu veneno fosse eficaz, tinha que ser instantâneo. Assim, desenvolveram um veneno que é 5 vezes mais potente do que o da espécie normal. Isso ajudou as cobras a prosperar. E agora existem de 1 a 5 víboras por metro quadrado da ilha. O lugar é considerado tão perigoso que o Brasil proibiu todos os visitantes. Como se alguém realmente quisesse ir para lá. Perdido na floresta à noite, você de repente se depara com uma figura humana. Aliviado, você toca o ombro dela para pedir informações, mas ela é dura como pedra e coberta de musgo. E então você olha para o rosto da pessoa e sua boca se abre horrorizada. Aquilo é tudo menos humano. Meu conselho seria não passear pelo sudeste da Finlândia à noite se você não quiser ter uma experiência chocante. Pois é aqui que um renomado escultor finlandês fez seu misterioso jardim de esculturas em seu próprio quintal. A principal exposição do jardim é composta por 200 figuras humanas em várias poses de yoga. Mas à medida que anda por lá, você pode se deparar com as obras mais sinistras, como uma figura encapuzada com os braços esticados para frente e profundos buracos negros para os olhos. Somando-se à estranheza, há dentes humanos reais na boca de algumas estátuas. O próprio jardim surgiu porque o escultor era bastante recluso e não queria sair de casa. Quando solicitado a emprestar algumas de suas esculturas para museus, ele dizia que precisava perguntar se elas queriam. Porém, parece que elas nunca quiseram. Estátuas assustadoras são aterrorizantes o suficiente. Mas e quanto a bonecas horripilantes? Se você estiver no Japão e quiser ter uns arrepios na espinha, não deixe de visitar Nagoro. É um pequeno vilarejo no sul do país. Passando por suas casas e quintais, você verá aldeões sentados em varandas ou cuidando de seus jardins. Nada de especial, até você perceber que eles não estão se movendo. E nunca irão, pois são bonecos em tamanho real. Uma das moradoras locais voltou para sua cidade natal em 2002 e tinha como hobby fazer espantalhos para jardins e campos. Mas então isso passou de uma coisa prática para uma espécie de trabalho memorial. Sempre que algum de seus vizinhos ia embora da aldeia ou morria, ela fazia uma boneca em tamanho real com a imagem da pessoa, relembrando algo que essa pessoa fazia de verdade. Elas estão sentadas, em pé, deitadas no chão e têm até salas de aula cheias de bonecas na escola local. Mas provavelmente a coisa mais estranha sobre isso é que a população humana de Nagoro tem menos de 30 pessoas e os espantalhos superam os moradores vivos em mais de 10 para 1. Há mais de 350 bonecas na aldeia agora. Como a criadora delas lembra, havia cerca de 300 pessoas morando em Nagoro quando ela era criança. E agora, há 20 anos, ela homenageia todos eles. Cerca de 3 mil visitantes vêm a Nagoro todos os anos, e muitos também retornam nos anos seguintes. É bem difícil chegar à vila, pois fica em uma das ilhas menos visitadas do Japão, e a estação de trem mais próxima fica a 1 hora de distância. Mas isso não impede os turistas que querem ver os espantalhos maravilhosamente assustadores com seus próprios olhos.
Já aconteceu de, no meio de um sonho, você saber que está sonhando? Opa, espera aí, isso não é real. Então você meio que escreve o roteiro do seu sonho enquanto ainda está nele? O sonho lúcido é uma técnica que permite controlar seus sonhos. Aqui está tudo o que você deve saber sobre esta prática e outros fatores interessantes sobre os sonhos. Sonhos. Eles são misteriosos e imprevisíveis. Você se lembra deles perfeitamente quando acorda, mas depois parecem desaparecer. O sonho lúcido altera essas características. Basicamente, você sabe que está dormindo e sonhando. Com esse nível de consciência, você molda a narrativa do sonho com sua imaginação. Vários fatores afetam a lembrança dos sonhos, como quantas horas você dorme e até mesmo sua dieta. Estudos revelam que pessoas que fazem menos esforço para lembrar o que sonham durante a noite podem entrar mais facilmente no estado lúcido. Se você nunca teve esse tipo de sonho, tudo bem. Boas notícias! As pessoas podem aprender isso e melhorar a técnica com o tempo. Na verdade, há mais de uma maneira de praticar sonhos lúcidos. Um pesquisador testou a eficácia de 5 técnicas diferentes, trabalhando com centenas de participantes. A primeira técnica de sonho lúcido é o teste de realidade. Aqui, espera-se que os participantes examinem seu ambiente físico repetidamente todos os dias para perceber sua realidade. O objetivo é transformar esse comportamento em hábito. Dessa forma, os participantes podem fazer testes de realidade nos sonhos e entender que estão sonhando. Você também pode fazer verificações de realidade durante o dia. Isso aumentará a metacognição, que é a consciência de seus próprios pensamentos. Você se acostuma a diferenciar a vida real e os sonhos. É possível verificar a hora para ver se está tudo nos conformes, porque você não pode, de fato, compreender o fluxo do tempo quando está em um sonho. Ou pressione o dedo na palma da mão para sentir se é de verdade ou não. Aplicar esses testes de realidade quando você está acordado preparará seu cérebro para experimentá-los em um sonho e entrar na lucidez. A segunda técnica é chamada de acorde e volte para a cama. Ela sugere que você vá para a cama e defina o alarme para acordar após 5 horas. Você fica acordado por um curto período de tempo e faz uma atividade para estimular sua mente, como escrever ou ler. Então volta a dormir. Dessa forma, volta direto para a fase REM. Você pode sonhar durante essa fase do seu ciclo de sono. Então, enganando seu cérebro conscientemente, você o mantém ativo enquanto entra de novo no sono REM. A próxima técnica tem uma das maiores taxas de sucesso. A indução mnemônica de sonhos lúcidos também pede que você acorde após 5 horas de sono. E quando acordar, lembre-se de que pretende perceber que está sonhando na próxima vez que for dormir. Você pode dizer a si mesmo: na próxima vez que eu estiver sonhando, lembrarei que estou sonhando. Pense em nossos cérebros como supercomputadores. Você programa seu computador com essa frase. Quando perceber que está com sono, concentre-se no sonho mais recente que teve. Tente pegar um sinal de sonho. Isso pode ser algo surreal na narrativa do seu sonho. Sua intenção é lembrar, retornar e visualizar esse sonho para se tornar lúcido. Ok, eu sei que provavelmente ninguém quer deixar a cama aconchegante e acordar no meio da noite, mas a técnica de sonho lúcido iniciada pelos sentidos também funciona assim. Essa prática sugere que o participante deve se concentrar em ruídos, imagens e sensações físicas após acordar. Isso pode controlar a ação e o conteúdo se você se concentrar em cada estímulo por 20 segundos antes de adormecer novamente. É uma das técnicas mais eficazes. A última técnica é um combo. Quando o alarme te acorda após 5 horas de sono, você se concentra nos sons e nas sensações ao seu redor. Então se lembra com a ajuda da frase de intenção de todo o objetivo de fazer isso. Requer prática e leva tempo. Pouco a pouco, as pessoas se tornam mais conscientes de seus sonhos. Você sabia que as pessoas mais jovens têm uma tendência natural a ter sonhos lúcidos? Um estudo de Harvard descobriu que a maioria dos jovens experimenta esses sonhos em seu processo de crescimento. Os resultados nos mostram que as pessoas não aprendem de fato, mas lembram-se de como se tornar lúcidas. Isso significa que temos o know-how o tempo todo, só precisamos praticar. Talvez você pense que usar sua imaginação para controlar seus sonhos pode fazer você se sentir cansado, mas é o oposto. Uma vez que você se torna lúcido, seu cérebro se move para o estado cerebral de onda gama, e isso é legal. O sonho lúcido é como um estado natural de meditação, e você acorda com mais energia. Os sonhos lúcidos têm outros benefícios? Sim, eles são bons para o seu bem-estar geral. Você experimenta experiências vívidas e reais. Não dá para fazer algumas das coisas com as quais você sonha. Isso pode ajudar a consolidar habilidades motoras e aliviar a ansiedade.
O que é ainda mais interessante é que seu cérebro também se beneficia dos sonhos lúcidos. A área do seu cérebro chamada córtex pré-frontal é reativada e sua neuroplasticidade é ativada. Essa é a capacidade do seu cérebro de se reprogramar, por exemplo, para aprimorar uma habilidade recém-aprendida. Estudos revelam que, se você pratica algo atlética em um sonho lúcido, seu cérebro se reprograma de uma forma que o torna melhor nisso. Esses tipos de sonhos também são usados para tratar pesadelos recorrentes. É como uma ferramenta para superar o estresse que as pessoas sofrem após eventos traumáticos. É um método comprovado. Alguns psicoterapeutas o usam durante suas sessões para ajudar seus pacientes a superar traumas. Os pesquisadores dizem que o sonho lúcido tem o potencial de curar se as pessoas ficarem lúcidas e aplicarem algumas técnicas de cura visualizadas sob a supervisão de seus terapeutas. Já falamos sobre os benefícios, mas o sonho lúcido pode ser perigoso? Geralmente é seguro, mas também há riscos. É difícil não perceber que muitas das técnicas requerem a interrupção do seu ciclo de sono. Isso pode ser ruim para pessoas com problemas de saúde mental. Outro efeito colateral de um ciclo de sono interrompido pode incluir dissociação. Se você não consegue descobrir o que é um sonho e o que é real, isso é um problema. Há também algo chamado paralisia do sono. É quando você está consciente, mas não pode se mover. Algumas pessoas nem conseguem abrir os olhos. E você apenas espera desesperadamente que seu cérebro deixe você se mexer. Então é super importante consultar um terapeuta ou especialista do sono antes de tentar a lucidez. Digamos que seu terapeuta ou especialista em sono aprovou seus planos com sonhos lúcidos e você está animado para começar. O que levar em conta? A resposta é a higiene do sono. Higiene do sono significa que suas ações diárias, especialmente antes de dormir, têm impacto na qualidade geral do sono. Um hábito de sono saudável requer um ambiente de sono confortável e um horário de sono consciente. Se você tiver tudo isso, poderá ter um sono reparador e levantar e brilhar no dia seguinte. Dormir em um quarto fresco e escuro é uma vantagem. Você provavelmente já ouviu centenas de vezes sobre os bons efeitos de manter dispositivos eletrônicos fora do seu quarto ou parar de olhar para as telas pelo menos 30 minutos antes de tirar uma soneca. Também funciona a favor do sonho lúcido. Essa rotina ajuda seu cérebro a entrar no clima de sono profundo, quando você pode mergulhar no sono REM. As pessoas que nasceram cegas têm sonhos sensoriais em vez de baseados em imagens. No lugar do sentido da visão, os sonhos são moldados por outros sentidos. Fora isso, a intensidade dos sonhos é igual. Em comparação, as pessoas que ficam cegas mais tarde na vida ainda têm sonhos visuais. E eu trouxe um bônus para você. Os animais também têm sonhos. Seu melhor amigo de 4 patas às vezes embarca em uma aventura durante o sono. E aí, você já teve sonhos lúcidos? Se sim, conte pra mim como foi. A Avenida dos Baobás é provavelmente a avenida mais incrível e surreal do mundo. Para conferir, vá até Madagascar. Não é a única coisa gigante que você pode encontrar lá. Essa ilha também é o lar de enormes mariposas-lua de Madagascar. Sua envergadura é enorme, até 20 centímetros, então você nem precisa procurar por garrafas com avisos duvidosos de beba para diminuir significativamente de tamanho. Wakashina parece um oásis no meio do deserto. Espere, na verdade é um deserto, mas ao contrário de muitos outros, tem um monte de clubes e bares. Uma coisa divertida que se pode fazer lá é sandboarding e até bodyboarding. Certifique-se de colocar os óculos e manter a boca bem fechada. O Túnel do Amor, em Klevan, na Ucrânia, é completamente coberto de plantas. Alguns casais acreditam que se eles passarem por este túnel de 4 km de comprimento juntos, seu sonho pode se tornar realidade. No entanto, tenha cuidado com o que deseja. Há trens que passam por esse túnel 3 vezes por dia. O Dark Hedges, na Irlanda do Norte, parece um pouco assustador devido à lenda que cerca este corredor. Os moradores locais dizem que a estrada é assombrada por um fantasma chamado Grey Lady. A propósito, adivinhe qual programa de TV foi filmado aqui? No norte de Portugal, há uma casa maravilhosa que parece um edifício pré-histórico, quase como uma caverna, mas é uma casa de campo. Chama-se Casa do Penedo, que significa literalmente casa de pedra, e agora é um pequeno museu. De longe, parece uma enorme pedra e uma morada perfeita para alguma criatura misteriosa. Outra casa semelhante fica na Itália, em algum lugar no meio de Regency. É um lago artificial, criado como resultado de uma enchente. Este lugar é famoso por sua igreja do século XIV, que surge bem no meio da água,
Então só é possível chegar lá a pé no inverno, quando e se o lago congelar. Um lago pelo qual você pode fazer uma caminhada é o Baikal. Também pudera, localizado no coração da Sibéria, ele sempre congela no inverno. É tão grande que possui 27 ilhas. É também o lago mais profundo do mundo, chegando a quase 1.640 metros. Vamos para águas quentes agora. Grande Fonte Prismática em Wyoming é a maior fonte dos Estados Unidos e a terceira maior fonte de água desse tipo no mundo. Não se atreva a nadar lá. Além de ser muito quente, você também terá que pagar uma multa por isso. Aproveite com segurança à beira dela. O Monte Saint-Michel, na Normandia, França, é um importante destino de contos de fadas se você sempre quis se sentir como um príncipe ou uma princesa. O magnífico castelo é cercado por água, mas não o tempo todo. Tudo depende da lua. A maré mais alta pode ser vista de 36 a 48 horas após a lua cheia. Quando estive lá, vi apenas uma área deserta com algumas poças. Um céu noturno com milhares de estrelas tem esse clima romântico, mas um mar literal de estrelas provavelmente tem ainda mais. Bem-vindo à ilha de Vado, nas Maldivas. As praias aqui brilham azuis à noite, graças ao plâncton bioluminescente na água. Você não achou que fossem estrelas de verdade, né? Se as estrelas não interessam muito a você, talvez prefira um céu cheio de balões. A Capadócia, uma região da Turquia, é originalmente famosa por suas formações rochosas, mas também atrai visitantes graças à sua fantástica experiência com balões de ar quente. Para quem sempre quis andar nas nuvens quando espiava pela janela de um avião, boas notícias, pessoal! Você pode fazer exatamente isso na Bolívia. Não é uma nuvem literal, mas um ladrilho de sal extremamente grande. Chama-se Salar de Uyuni e espelha o céu durante a estação das chuvas, criando aquela ilusão de infinito e de andar no céu. Na Colômbia, não deixe de visitar o Santuário Las Lajas. Para chegar à igreja em si, você precisa cruzar uma ponte que parece estar suspensa no ar e há um pouco de água corrente abaixo de você. Estamos de volta à França. Em Colmar, na região da Alsácia, olha só essas casas. Fachadas coloridas de madeira, canais enfeitados com flores, ruas de paralelepípedos. A Alemanha está repleta de cidades com essas casas medievais aconchegantes, que parecem feitas de pão de mel. E Rothenburg ob der Tauber não é uma exceção. É uma cidade medieval quase totalmente preservada, com dezenas de fachadas multicoloridas e tavernas autênticas. Parece especialmente mágica no inverno, com telhados cobertos de neve e incríveis mercados de férias. Na Islândia, muitas casas têm telhados de grama. Essas moradias são chamadas de casas de turfa, e a grama em cima delas tem múltiplas funções. Não só decora, mas também protege as casas das fortes chuvas. A grama cresce na fundação feita de rocha de lava e precisa ser aparada regularmente. Na Costa Rica, em Isla del Caño, existe um sortimento de cerca de 300 objetos circulares de diferentes tamanhos. Os locais os chamam de Las Bolas. Essas pedras têm um formato quase perfeitamente redondo. Algumas delas são enormes, pesando até 16 toneladas cada. Elas também são feitas de materiais diferentes, gabro, calcário e arenito. Acredita-se que elas tenham sido colocadas alinhadas em frente às casas dos chefes. Ninguém sabe ao certo de onde vieram essas bolas, mas alguns mitos afirmam que se originaram em Atlântida. Um lugar chamado Salto Ángel fala por si. Parece idílico. É a cachoeira mais alta e ininterrupta do mundo, muitas vezes mais alta que as cataratas do Niágara. A água cai em cascatas e grande parte evapora ao descer, o que cria uma ilusão de lindas nuvens. Se você gosta de coisas brilhantes, experimente visitar a Caverna de Cristal no México. Isso só pode ser feito sob supervisão profissional, mas definitivamente vale a pena. É bem provável que você nunca tenha visto um cristal com o dobro do tamanho do seu corpo. No Marrocos, há uma cidade chamada Chechouão, em que a cor predominante é o azul celeste. Nem azul centáurea, nem turquesa. A maioria das residências lá é pintada com o tom de azul mais bonito que você já viu. O local não é de fácil acesso, está localizado nas montanhas de Rif. Um outro lugar azul celeste é Santorini, que provavelmente é um pouco mais acessível. As habitações são pintadas de branco, mas quase todos os telhados são de um azul vibrante. A tinta branca serve para manter o calor afastado e garantir que você tem o melhor lugar para postar fotos no Instagram.
Na Eslovênia, não se esqueça de visitar um dos lugares mais espetaculares do mundo, o Lago Bled. A cor é verdadeiramente água marinha. Não é Photoshop. Bem no meio do lago há uma formação que na verdade é uma pequena ilha. Há um castelo e algumas outras habitações também. Para deixar a viagem ainda mais incrível, experimente uma fatia de bolo de creme de Bled, feito com uma receita secreta. Quando você vir a foto do Lago Moraine no Canadá pela primeira vez, provavelmente vai acreditar que foi editada no Photoshop ou pintada por um artista profissional. Mas esse lugar é real, combinando uma miríade de tons de azul que parecem tão idílicos que você nunca mais vai querer sair de lá. Bagan, a misteriosa terra localizada em Myanmar, tem todos os ingredientes para ser um local verdadeiramente saído dos contos de fadas. Lá se pode desfrutar de toda a vegetação exótica, paisagem de montanha nevoada e vários templos andando de bicicleta. Ou você pode ver tudo isso a partir de um balão de ar quente. As Filipinas têm muitas coisas para se ver, mas existe algo muito especial nas praias locais. Se você for lá, a praia escondida no roteiro de El Nido é um lugar perfeito para desfrutar de um pouco de solidão. A praia é protegida com segurança de barcos e condições climáticas indesejáveis por enseadas de calcário. Na região italiana da Ligúria existem dezenas de praias preciosas que você nunca vai esquecer. A Baía dos Poetas em Porto Venere é uma delas. A praia está localizada no Rochedo e também há cavernas subaquáticas nas quais é possível nadar. É chamada de Baía dos Poetas porque a lenda diz que Byron se inspirou lá, nadando pela baía em busca de sua musa, que ele eventualmente acabou encontrando. A área de Cinque Terre também fica na Ligúria e é nas proximidades. Então, se você sempre quis ver aqueles papéis de parede de rochedos e mares italianos na vida real, vá até lá. A lenda diz que os marinheiros pintavam suas casas com cores vivas para encontrar mais facilmente o caminho de volta. A ilha de Skye, na Escócia, poderia ser uma decoração perfeita para algum programa de TV histórico sobre orgulhosos cavaleiros e suas donzelas. Provavelmente também existem algumas fadas na Fairy Pools e no Fairy Glen. O local imperdível é o Old Man of Storr, uma colina que combina encostas rochosas e íngremes. Não há lendas nem nada, mas é uma das áreas mais inspiradoras e fotografadas do nosso planeta. À primeira vista, se você olhar da Terra, vai parecer apenas uma ponte de pedra, mas seu principal segredo é olhar para ela a partir da água. O reflexo da ponte forma um círculo perfeito que parece uma espécie de portal para um mundo subaquático escondido. Essa ponte está localizada na Saxônia e fica a uma curta distância de carro de Berlim ou Dresden.